Bem-vindo a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E hoje trouxemos aqui dois super convidados que já estiveram aqui com a gente, né? E eu sei que vocês gostam bastante também. Vamos falar de ações, fundos imobiliários, se vale a pena comprar a casa própria nos dias de hoje, com a taxa Selic do jeito que tá. O que vai acontecer com a economia? Vamos falar de política também, né? E hoje, Carolzinha tá aqui com a gente também, né, Carol? Vamos fazer umas perguntas bem interessantes. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente trouxe dois convidados que vocês gostam muito, pedem bastante aqui. Vamos falar vários assuntos, né, André? Mas antes da gente apresentar os convidados, a gente vai falar do Investidor 10, pessoal, que é um aplicativo que a gente usa muito, eu, o André e tantos outros influenciadores, para estudar fundos imobiliários, ações, ativos no exterior. E é legal que você também pode consolidar a sua carteira lá no Investidor 10. Você que quer saber quando eu compro um fundo imobiliário, de repente dados, né, indicadores fundamentalistas de uma forma mais simples, o Investidor 10 vai te trazer isso e é gratuito, né, Andrezinho? Exatamente. É o melhor site para você fazer os seus estudos, não tenha dúvida. Então, por exemplo, eu quero saber informações do Banco do Brasil. Você vai digitar lá o código do Banco do Brasil, BBAS3, ele vai te puxar todo o relatório, indicadores fundamentalistas, vai te ensinar o que são esses indicadores, né, as últimas notícias do banco, enfim, dividendos, data de dividendos. Então é muito legal. Tem um QR Code aqui na tela e também o link aqui embaixo na descrição. Utilize esse link para ajudar a gente aqui no Irmãos Dias Podcast. E não esqueça, né? Já chega apertando o like aí, que nos ajuda muito, tá bom? Mas vamos lá, a primeira pergunta aqui, né? Na verdade, vamos apresentar os convidados, que eu já ia pular. Né? O Ricardo, do canal Lucro FC, e o Alexandre Winkler, do canal Fonte da Fortuna. Bem-vindos aqui mais uma vez. Obrigado, prazer estar com vocês de novo. Acho que já é a terceira vez aqui. Já tem cadeira cativa. Já tô com o cadastro na portaria até, já sou liberado automaticamente. Mas é um prazer imenso. Obrigado pelo convite mais uma vez. E agradeço também, é sempre bom esse bate-papo e tenho certeza que vai ser bem legal. É isso aí. Bom, vamos começar falando da Bolsa de Valores, né, pessoal? Bolsa de quase 140 mil pontos. Eu queria entender com vocês se ainda estamos com muitas oportunidades ou se agora que a Bolsa saiu dos 128 mil pontos para 140 mil pontos em poucas semanas, as oportunidades ficaram para trás. Qual é a visão de vocês para a Bolsa de Valores aqui no Brasil? Bom, muita gente me perguntou isso aí, né, e eu acredito que é o seguinte. Primeiro, por que a gente teve essa alta tão grande num cenário de Selic nas alturas, que a gente esperaria exatamente o oposto, né? Uma Selic muito alta, a gente espera um mercado de renda variável desvalorizado, e não foi o que aconteceu. E é, sem dúvida, uma conjunção de fatores. Primeiro ponto é político. A popularidade do presidente Lula vem caindo, então aumenta a expectativa do mercado financeiro, dos agentes econômicos, dos investidores, de uma troca de governo no ano que vem, talvez para um governo mais de centro-direita, que vai tomar medidas econômicas pensando no desenvolvimento do país, no nosso desenvolvimento econômico a médio e longo prazo, né, que é o que, a meu ver, falta hoje no atual governo, né, a visão que o atual governo tem é muito imediatista da economia, está aí aumentando gastos, tal, tentando fazer de tudo para retomar sua popularidade. Se a gente conseguir uma troca de governo no ano que vem, a gente vai ter um cenário lindo, perfeito, para a renda variável bombar. E o mercado financeiro sempre funciona por antecipação. Então, o mercado financeiro já está se antecipando a essa possibilidade. Claro, não é nada certo. Enfim, o Brasil é muito imprevisível politicamente. Então, a gente não tem como saber o que vai acontecer, mas esse é um dos fatores. Segundo fator foi a acomodação no cenário econômico mundial. O Trump chegou com os dois pés na porta, causou um susto, guerra tarifária. E o mundo inteiro ficou preocupado com isso. Muitos investidores ficaram até desconfiados com os Estados Unidos, com os rumos da política norte-americana. Isso fez com que alguns investidores tirassem também dinheiro dos Estados Unidos e alocassem em outras economias em que eles vislumbravam uma maior possibilidade de ganho. O Brasil foi um desses destinos, né? Então, esses dois fatores aí, com certeza, fizeram com que a gente tivesse essa alta na Bolsa, né, contrariando as expectativas. Eu acredito que sim, podemos ter uma alta ainda maior, só que vai depender muito do que acontecer, principalmente com a nossa política no ano que vem, né? O cenário é totalmente incerto, né? Eu acho que todo mundo tem chance de ganhar, a esquerda, a direita, se aparecer o nome de centro aí forte, tem chances com certeza. Então, é tudo muito incerto, mas a depender de como a gente caminhar, a gente pode ter, com certeza, uma valorização muito maior ou uma queda também.
Eu adiciono um ponto aqui legal, concordo com o Alexandre, é o ponto de bolsa de valores, ações aqui no Brasil, principalmente Ibovespa, tem um ponto que a gente tem que adicionar, é que estava muito barato. Então, assim, às vezes a gente fala assim, poxa, teve uma valorização tão grande, de repente, em um mês, subiu 20%, 10%, etc. Mas às vezes é porque estava muito depreciado. Então, o que a gente viu aqui no Brasil nesses últimos meses, e até um pouco nos últimos anos, foi a Bolsa de Valores sofrendo. Outro ponto, Bolsa de Valores, quando a gente fala de Ibovespa, né, as principais ações da nossa bolsa, tem muita dependência do dinheiro gringo. Então, quase metade do dinheiro que é negociado no Ibovespa vem de fora do país. Então, depende muito de uma situação externa, né? E depende, obviamente, muito de um respeito, de uma credibilidade que o Brasil tenha com o mundo, né? Então, são pontos que fazem preço mesmo. Qual que é a dica, né? Qual que seria um caminho que o investidor pode seguir? Cara, eu acho que a primeira coisa é não tentar prever tanto o futuro, porque a gente realmente não sabe, né? Poxa, tem muita influência política mesmo, né? Quando a gente fala de países emergentes, principalmente, que não são aqueles países mais desenvolvidos. Então, Brasil é um país emergente, México, Turquia, Coreia do Sul, etc. Países emergentes têm muita influência política no seu mercado de ações, né? E então, cara, faz preço e não tem como prever. Qual que é a dica? Qual é o aconselhamento, então? Cara, mantenha-se posicionado, né? Então, reserve a sua fatia financeira, divida entre renda fixa, renda variável, reserva de emergência, etc. E respeite essa alocação. Olha, vou ter 10% em ações do Brasil, 20%, 30% da minha carteira vai ser em ações. Respeite isso. E aí, obviamente, dependendo da sua perspectiva, de como você lê o cenário, você pode comprar aquelas ações que são um pouquinho mais arriscadas, por exemplo, as small caps, ou aquelas ações um pouco mais seguras, que são, por exemplo, as que pagam dividendos, né? Até adiciono aqui na nossa conversa, mais uma vez, esse tópico, que é legal a gente ter essa visão global, né? Porque o Brasil não é uma ilha no mundo, né? E a gente é muito parecido com outros países emergentes. Então, se a gente pegar alguns estudos, em vários dos países emergentes, como eu citei, México, Turquia, Coreia, Taiwan, etc., países semelhantes ao Brasil, economicamente falando, no mercado de capitais, em todas essas localidades, os índices de ações de dividendos costumam performar melhor do que o índice médio, como, por exemplo, o Ibovespa. Sim. Então, se a gente pegar um histórico aqui de 10 anos no Brasil, o índice de dividendos bate o Ibovespa. Então, as ações de dividendos, pelo menos historicamente, não é uma garantia, mas nesses países emergentes, essas empresas de dividendos costumam ser líderes, costumam ser empresas muito boas, elas costumam performar melhor num longo prazo. Isso não é só no Brasil, é no México, é na Turquia, é na Coreia, no Taiwan, etc. Então, assim, fica um aconselhamento. Mantenha a sua posição, porque não dá para prever o futuro, e se você tiver uma visão um pouco mais conservadora, as ações de dividendos tendem a ser melhores do que as ações, por exemplo, small caps, que têm um teor um pouco mais de volatilidade. Exato. Eu até. Perdão, né? E vale lembrar só um detalhe, que apesar dessa alta grande que a gente teve no Ibovespa, a nossa bolsa em dólar está super descontada ainda. Então, isso mostra que a gente tem um espaço de recuperação, a depender, é claro, de toda a conjuntura política, econômica do Brasil e do mundo. Então, muita gente se assusta. Nossa, bateu o recorde agora, 140 mil pontos, né? Não vou comprar na alta. Só que, quando a gente olha em dólar ali, nossa bolsa está bem descontada ainda. E nesse momento, quais ações vocês acham que se favorecem com tudo isso que a gente está vivendo, né? Ações que vocês estão comprando, estão de olho com essa, né, toda essa situação que a gente está vendo aí na Bolsa de Valores? Eu gosto bastante sempre gostei, né? Continuo gostando do setor bancário e de energia elétrica, principalmente por conta da segurança, da estabilidade, da previsibilidade no pagamento dos dividendos. Então, eu invisto sempre com foco de longo prazo. E, a meu ver, esse tem que ser o foco do investidor em renda variável, né? O pequeno investidor, nós, pessoas comuns, né, que não ficam ali o dia inteiro operando, tem os seus trabalhos e tudo mais, a pessoa quer tranquilidade. Então, você escolher boas ações de boas empresas, de segmentos estáveis da economia, como são o setor bancário, o setor de energia elétrica, é um caminho para o sucesso.
como o Ricardo apontou, quando a gente olha para o longo prazo, para o passado, as ações boas pagadoras de dividendos, elas tiveram uma performance muito maior do que o Ibovespa como um todo, né? Porque o Ibovespa tem inúmeras ações de diferentes setores, de diferentes perfis. Então, eu sempre investi com essa perspectiva. Boas ações de boas empresas, Mais grandes bancos, dividendos, mais né? dividendos, vou recebendo aqueles dividendos, reinvestindo esses dividendos, comprando mais ações. É aquele efeito bola de neve. Tem os percalços, tem a oscilação? Tem, né? Então, o investidor ele tem que investir em renda variável quando ele sabe que ele vai poder deixar esse dinheiro ali para o longo prazo, pensando realmente em aposentadoria, né? Porque muita gente fala, eu estou pensando em comprar um imóvel, estou pensando em comprar um carro daqui 2, 3 anos. Não faz sentido colocar esse dinheiro em renda variável, porque Sim, que é perigoso, pode oscilar, pode né? oscilar, pode oscilar. E aí, justamente no momento que você vai comprar seu carro, seu imóvel, tá um momento da baixa da Bolsa de Valores, das ações, e aí você não vai conseguir concretizar o seu plano. Então, tem que ter a renda fixa para esses projetos de curto, médio prazo, reserva de emergência. E a renda variável é foco de longo prazo, né? Se a gente olhar o histórico, não só da nossa Bolsa de Valores no Brasil, como nos Estados Unidos, outros países, historicamente, boas empresas, principalmente boas pagadoras de dividendos, tendem a performar melhor que o Bovespa e melhor que a renda fixa, inclusive. Então, se a gente comparar CDI e ações dessas boas empresas, Banco do Brasil, compara Banco do Brasil, Itaú, por exemplo, os últimos 10 anos com o CDI, deram um baile no CDI. Tá? Então, a questão é saber escolher bem as ações. Esse ponto ele é importante, porque eu gosto também muito de ações de dividendos. E o legal das ações de dividendos é que, além de pagar os dividendos, ou seja, um dinheiro que cai na nossa conta, também tem possibilidade de valorização, né? Sim. Então, esse é o ponto. Por isso que quando a gente olha um histórico, nos últimos 10 anos, as ações de dividendos performaram melhor que o Ibovespa. Isso a gente está contando tanto valorização quanto essa reaplicação dos dividendos, né? São sempre essas duas coisas, porque é geração de riqueza para o investidor. Então, assim, se a gente pensar em ações no Brasil, o setor financeiro ele é muito bom, né? Quando a gente fala de bancos. Até porque é um tipo de ação, um segmento que o investidor gringo olha muito para cá. Então, Sim. assim, o investidor estrangeiro, ele olha para a Bolsa Brasileira, cara, ele vai olhar para Itaú. Ele vai olhar também para Petrobras, Vale, essas ações mais famosas, né? Que são as blue chips. Então, se a gente Robustas. olhar, por exemplo, Itaú, a Itaúsa mesmo, que paga dividendos e, além disso, cresce. Então, é o tipo de ação que, com pensamento de longo prazo, médio e longo prazo, costuma ser interessante. Assim como seus pares, né? O Alexandre fala muito, por exemplo, de Banco do Brasil, que também entrega muito resultado ao longo do tempo. Setor de energia elétrica, excelente também, dá para manter muita coisa, quase comprar de olho fechado. Sabe que a gente estava fazendo uma entrevista com a Luiz Barsi, me lembra o nome, é Luiz, né? Que veio com a Luiz. Um amor de pessoa, ele vinha sempre aqui. Luiz Felipe, não? O Luiz, ele falou assim pra gente, e me fez sentido aquilo que ele falou. Ele falou, olha, eu tenho 5 ações na minha carteira. 5 ações, são essas ações que eu tenho, essas são as empresas que eu vou levar. E faz Acho que é sentido. o Baroni, você tá O falando. Baroni, gente, Baroni, desculpa, o adoro o Fábio. Baroni. Um Fábio, abraço. Fábio. Nossa, desculpa, um abraço pro Baroni. Me fugiu o nome dele, um abração, adoro ele. E ele falou, olha, eu tenho 5 ações, me sinto seguro, aporto nessas 5 ações e vou com elas até o final. Então faz sentido, às vezes a pessoa não tem lá suas 15 ações ou 20, mas ela tem 5 que ela confia, gosta, mantém os dividendos e faz sentido na estratégia dela. Faz muito sentido. E aí vale o investidor se conhecer, né? Para ele entender o que ele quer fazer. Por exemplo, olha, eu quero analisar o cenário e comprar aquelas ações que eu acho que tendem a valorizar mais num período de 1 ou 2 anos. É uma estratégia também. Sim. Vai comprar, de repente, uma ação um pouco mais arriscada. Porque, vamos trazer um exemplo do setor financeiro. O Itaú é um dos maiores bancos da América, do mundo. Poxa, para o Itaú dobrar de valor, cara, é praticamente impossível. Isso, Então, assim, eu comprar uma ação do Itaú, achar que eu vou ter uma valorização de 100% em um ano, cara, eu tô comprando errado, porque isso não vai acontecer. Talvez aconteça com o Banco Inter. Talvez aconteça com O ABC, o Banco ABC, com o Banco BMG, com o BTG Pactual, ou seja, um banco menor que tem potencial de valorizar. Mas toda ação, toda empresa que tem esse potencial muito grande, tem um pouco mais de risco, porque pode ser para cima ou para baixo. sim. Então, assim, o que você quer comprar?
comprar um pouquinho suas ações todos os meses para o resto da sua vida, pô, preferencialmente você vai comprar uma empresa mais sólida. Agora, se você quer fazer uma análise de cenário e imaginar um potencial de valorização, de repente é uma ação mais agressiva, né? Uma small cap, alguma coisa assim. Perfeito. Você pode até misturar, né? O cara pode ter 2 ações. Ele pode ter um Itaú e um Banco ABC, um Itaú, um BMG, um Itaú e um Banco Inter. Mas eu queria falar com vocês sobre Banco do Brasil, né? Muitas pessoas estão perguntando, André, as ações do Banco do Brasil nas últimas semanas caíram 20%, né? Saiu o resultado, parece que o mercado não gostou, e aí as ações desabaram. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as ações do Banco do Brasil. Por que caíram e se essa queda é oportunidade ou é um risco? Sim. Inclusive, o Banco do Brasil é a maior posição na minha carteira. Já há muitos anos, já até falei isso nos outros podcasts que eu estive aqui, continua sendo a maior posição, apesar dessa queda, e eu estou absolutamente tranquilo. Por quê? Realmente, os resultados não vieram como esperado pelo mercado, né? Não foi um resultado tão bom, muito impactado pela questão do agronegócio. O Banco do Brasil é um dos principais players em empréstimos ao agronegócio. O agro está sofrendo um pouco, como todo mundo sabe. Isso impactou bastante o balanço do banco. Mas não deixa de ser um dos maiores bancos do Brasil, uma instituição financeira que tem mais de um século de história e que tem privilégios, digamos assim, pelo fato de ser um banco, uma sociedade de economia mista, né? Um banco público que é metade do governo, metade de investidores. Então, ele tem privilégios, primeiro, na questão dos empréstimos ao agronegócio, que agora deu esse problema, mas historicamente também deu muito dinheiro para o banco. Folha de pagamento de servidores públicos federais, também ele tem esse privilégio. Então, o fato de ser um banco público, uma sociedade de economia mista, apesar de trazer alguns riscos, alguns problemas de ingerência política, enfim, a gente sabe que empresas públicas sempre têm um pouco disso, mas, por outro lado, ele tem esses benefícios. E o cenário econômico é muito volátil, né? O agro certamente vai se recuperar, 1/3 quase do nosso PIB vem do agronegócio. Então, existem realmente esses altos e baixos que são normais na renda variável. Você não tem como esperar que uma ação de qualquer empresa que seja, qualquer banco que seja, vai eternamente ficar se valorizando. Vai ter momentos que vai sair um balanço que não foi tão bom, vai cair, o pessoal se assusta, muita gente também aproveita para realizar lucro, porque já tinha tido uma alta muito grande. Mas se você olhar o gráfico lá das ações BBAS3 dos últimos 20 anos, você olha essa queda que a gente teve agora, é uma marolinha, assim, sabe? É quase imperceptível quando você olha o todo, né? A big picture, né? O cenário de longo prazo. Então, isso que eu sempre bato na tecla, né, para os investidores. Renda variável é longo prazo. Não adianta você ficar olhando o que está acontecendo esse mês, o que aconteceu semana passada. Você tem que ver o histórico e as perspectivas para o futuro, que, a meu ver, no Banco do Brasil são muito boas, né? Inclusive, é um banco que talvez um dia, quem sabe, em algum outro governo, possa até ser privatizado, que também poderia gerar um valor muito grande para o acionista. Claro que isso é uma conversa que está muito longe de acontecer, mas é algo que, né, pode ocorrer a depender de um futuro governo. Antes do Ricardo opinar, até quero pegar um gancho no que o Alexandre falou, a questão da visão de longo prazo. Eu vou trazer aqui o exemplo da Sanepar. É uma ação que eu postava no meu canal há muito tempo, ela custava R$3, código SAPRE4. Né? E aí as pessoas falavam assim, pô, você falou que Sanepar é uma ótima ação, ela só anda de lado, parece um caranguejo. Cara, eu tomei muita porrada de seguidor. Eu falava, cara, é uma baita de uma ação, ela tá trazendo lucro consistente, né? Só que ela passou por momentos que não choveu no Paraná, ela ficou um tempão com o problema da pandemia, que o governo teve que se meter para não deixar aumentar o preço, né? Porque para quem não sabe, a Sanepar, ela faz o tratamento de esgoto e de água potável no estado do Paraná. Quando teve a pandemia, as pessoas ficaram sem trabalhar. O governo, que é sócio da Sanepar, chegou e falou assim, ó, não pode aumentar a conta de água. E isso, claro, que bateu na receita da empresa. E mesmo assim, a empresa conseguiu superar o lucro, pagava dividendos. Bom, conclusão, passamos 2, 3 anos, a empresa está caminhando para R$7. Então, ela mais do que dobrou. E o que eu quero dizer com isso, que o Alexandre falou? Tem que ter visão de longo prazo. Não adianta só ficar olhando, pô, comprei uma ação, daqui 1 mês eu quero resultado. Daqui 2 meses eu quero resultado. Não, a gente é sócio de uma empresa. Se você montar hoje uma padaria, tua padaria não vai dar lucro no mês que vem. Vai ter um tempo para acontecer isso. Então, tem que ter... Se você comprou uma ação e ela dobrou de tamanho em 1 ano, cara, foi sorte.
Porque nem os melhores analistas do mundo conseguem ter essa bola de cristal. Né, Ricardo? Mas um ponto legal, André, que você trouxe aqui. Aí eu te pergunto o seguinte: quanto tempo foi que a Sanepar valorizou? Ficou 2 anos andando de lado. Exato. E a alta foi em quanto tempo? Cara, 6 meses, 10 meses ali, ela já estava acima de R$5. É super rápido. Exato. É super rápido. O mercado ele precifica tudo. Assim como caiu o Banco do Brasil em um mês, a Sanepar em um mês subiu também. Exato. Né? Então é um ponto. Tem que estar posicionado. Né? E aí vocês acham que o Banco do Brasil, nesse momento mesmo, isso é compra ou não? Eu acho que com pensamento de longo prazo, eu acho que pode se comprar sim. Obviamente, no curto prazo vai sofrer. Né? Eu acho que a gente pode até fazer um paralelo com o que aconteceu com o Bradesco. Sim. O Bradesco também despencou na Bolsa problemas muito similares, que era a provisão de devedores duvidosos, possíveis calotes. Mas esse é o ponto. No curto prazo, o mercado precifica. Então, assim, vai voltar, sei lá, esses 20% que caiu, vai voltar em um ano? Cara, não consigo te afirmar isso. Sim. Né? Mas se você vai comprar com uma visão de 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai ser um ruído no meio dessa compra. E lembrando que, apesar da queda, vai continuar pagando os dividendos. Então, a pessoa que tem essa visão, ela vai pegar esses dividendos e vai comprar mais ações agora que estão mais baratas. E depois Isso. é uma oportunidade também, né? Carol. Você usar esses dividendos para ir. Isso. Uma empresa ela é boa pagadora de dividendos, não é por acaso, é porque ela tem muito lucro, né? Ela consegue 10% repartir. no último ano, eu acho. É de muito dividendo. dividend yield. Isento de imposto de renda. Exato. Mas sabe qual é a dica? Assim, qual é o aconselhamento? O investidor de Banco do Brasil hoje, o que ele tem que pensar? Qual é o tamanho da minha carteira, a fatia da minha carteira que está em Banco do Brasil? Se você sofreu com essa queda, pode ser que a sua fatia estava mais elevada do que você comportava. Certo. Porque se, sei lá, Banco do Brasil é 1% da minha carteira, e aí eventualmente caiu essa semana, poxa, caiu, não representa mais 1%, agora representa 0,9% de todo o meu dinheiro. Pô, eu não vou sofrer. Né? O investimento é para você dormir tranquilo. É para Sim. você multiplicar o seu dinheiro. Se você sofreu com essa notícia do Banco do Brasil, pode ser que a sua fatia em Banco do Brasil está grande demais. Sim. Né? Talvez seja um momento de rever. E entender o que está acontecendo, né? Até eu estava estudando a questão do Banco do Brasil, corroborando na informação, que a inadimplência realmente aumentou, principalmente na questão do agro, mas também teve uma regulamentação do Banco Central, que eu não vou lembrar o número agora, que ela mudou contabilmente e afetou o lucro do Banco do Brasil, que era o seguinte, né? Depois até os seguidores aqui podem me corrigir, mas devedores que deviam até 90 dias, o Banco do Brasil podia apurar dentro do lucro, como valor a receber e tal. Só que essa regulamentação do Banco Central, ela mudou. Ela obriga agora os bancos a não declarar mais isso dentro de lucro. Então, caiu cerca de 1 bilhão do lucro, porque o Banco do Brasil, se eu não me engano, caiu de 9 para 7,5. Só que acho que quase 1 bi foi devido a essa regulamentação do Banco Central. Então, vamos ver como é que vai vir aí Itaú, não sei se já saiu o resultado ou não. Saiu, foi bem. Saiu. Foi bem? Foi bem. O Itaú sempre consegue Sempre vai. consegue sempre se superar. É que o Banco do Brasil é muito... Também a carteira de crédito dele ligada ao agro é muito sim. dependente, né? E assim, Então, a gente... Aí a preocupação que acho que do mercado que aconteceu foi, poxa, será que essa carteira de crédito do Banco do Brasil realmente é bacana? São bons pagadores? Essa é a dúvida do Cara, mercado, eu acho. Eu acho que é um paralelo muito, muito claro do que aconteceu com o Bradesco por mais ou menos um ano. Um ano Sim. e pouco. Caiu 10, 15%. Cara, tá começando a voltar agora. E teve muita Exato. gente que aproveitou. Por exemplo, eu falei, quando caiu 15%, eu comprei. Porque o Bradesco, ele tá agora passando por uma nova gestão. Eles trocaram toda a gestão, trouxeram uma gestão mais efetiva, assim, mais jovem, no sentido de falar assim, trazer o digital, de ter novas mudanças. Então, eles estão começando a entrar, eles estavam muito engessados, né? E agora eles começaram a trazer tudo isso. Então, o Banco Bradesco é um excelente banco, é um banco grande, né? Então, ele, na minha visão, ele caiu, mas a longo prazo, eu vejo o Banco do Bradesco se reformulando e conseguindo trazer muito bem. Mas né? extremamente interessante isso que você traz, porque assim, caiu aquele momento, você comprou porque você acredita que o banco vai se reerguer, mas não vai ser em um trimestre. Sim, Dificilmente exato. uma nova gestão vai mudar, resolver os Não problemas. é de um dia para o outro, é. Cara, vai demorar pelo menos um ano para a gente começar a ver Isso. alguma coisa para aí estimar algo no futuro e trazer a preço e estar Isso. precificado lá na ação. Mas vai demorar, não vai ser coisa rápida. Você comprou com um pensamento mais A longo, longo né? prazo, Mas exatamente. olhando no setor de bancos, qual é o banco, cada um, claro, vai ter sua opinião, mas hoje, qual o banco que vocês acreditam que está atrativo
pra investir? Porque o Itaú é aquilo, o Itaú é o Itaú, mas o Itaú subiu muito. Sim. O Banco do Brasil caiu agora, o Banco do Bradesco tá começando um processo de recuperação, tem o BTG. O que vocês acham, hein? Olha, quando eu penso no setor financeiro, setor de bancos, aí minha carteira pessoal, né? Realmente cada um vai ter a sua opinião. Mas pensando na solidez, nos resultados, minha maior fatia seria Itaú, provavelmente via Itaúsa, né? Agora, eu acho que a gente pode pensar também nesses bancos menores, com um cenário um pouco mais otimista, uma ação small cap, pode valorizar bastante. Então, com solidez, a minha preferida é Itaú mesmo. Agora, nesses bancos menores, eu acho que a gente pode olhar tanto para Banco Inter, Banco ABC, BTG Pactual, são bancos que podem valorizar, né? Não é uma certeza, mas Vão é um pagar cenário. menos dividendos, mas eles têm potencial de crescimento. Exato. Eu gosto muito do case do BTG, tenho ações na minha carteira, inclusive, já há bastante tempo. Já ganhei bastante dinheiro com a valorização do BTG, inclusive. De fato, paga poucos dividendos, mas é um banco que está num crescimento, assim, muito grande. E eu acredito que é um banco que quer, no futuro, se tornar um Itaú. Sim. Ele é agressivo no crescimento, nas compras de outros negócios. Varejo deles também, Varejo né? crescendo muito forte, serviços de consultoria e tudo mais. Então, assim, gosto do BTG pensando em valorização, não em dividendos nesse momento. Pensando em dividendos, Banco do Brasil, e agora com essa queda, a meu ver, é uma chance de você pegar uma valorização também. E gosto muito do Itaú, também via Itaúsa, invisto via Itaúsa, pensando nos dividendos, mas também pensando em valorização, porque apesar de ser um pouco mais caro do que seus pares, até por toda a qualidade, né, todo o histórico do Itaú, eu acredito que ainda a gente vai ter valorização. É que o Itaú consegue se superar. Quando a gente fala que o Itaú tá caro, o resultado dele vem maior. Aí então você vê, o PL dele tá lá, sei lá, vamos colocar em 11. Mas ele consegue superar o lucro dele. Então, ou ele mantém o PL, ou até ele consegue reduzir um pouco. Porque ele consegue sempre trazer mais do que o mercado espera, né? Mas vocês falaram muito do BTG. Vocês acham que a XP ficou para trás? Eu acho que sim, porque o BTG ele tá conseguindo crescer de uma forma que a XP não tá mais conseguindo crescer. A XP conseguiu crescer muito, né, nos últimos anos, últimos 10 anos. Realmente é um case assim, incrível de sucesso, né, e continua sendo um banco muito fora da curva, cresceu muito com o serviço de assessoria, inclusive, mas eu acho que nesse momento o BTG está se destacando. Se colocar os dois lado a lado, em termos de crescimento, entrega de valor para acionista, sem dúvida, a meu ver, o BTG está na frente. O BTG, ele joga mais quieto, né? O XP faz muito barulho, aparece bastante, mas o BTG tem muito da alta renda, né? É o maior banco de varejo há muito tempo, né? Daqui do Brasil, da América. Mas é engraçado, né? Que a gente sempre faz essas comparações, né? Cara, BTG ou XP? Não, concordo, eu acho que eu iria mais no BTG. Aí você vai falar Banco Inter ou Nubank? Também é uma briga boa de bancos similares, né? Que tem uma ideia, modelo de negócios parecido. Eu acho que o Nubank valorizou bastante, eu acho que o Banco Inter agora também já valorizou, mas eu acho que ele está abocanhando bastante espaço no mercado brasileiro também. Tá gigante, crescendo muito. E até quando a gente fala em questão de experiência do cliente, eu acho que é um dos motivos também pelo crescimento do Itaú, porque eu sou correntista de inúmeros bancos, eu gosto de usar o máximo possível para saber, né, como é que é a experiência na prática, além da questão de ação, de valorização e tal, eu gosto de saber como que é no dia a dia. E o atendimento do Itaú, ele é bom, se a gente comparar com outros bancos grandes, tipo Bradesco. Bradesco, sim, tive muito problema com o Bradesco. Quando eu tentei fazer alguma coisa, nossa, arcaico, só cara. problema. Concordo plenamente. Exatamente. Eu também, eu tenho conta no Itaú, né? E eu não tenho um problema. Não é assim, gente, eu não tô fazendo propaganda do Itaú, não tô ganhando nada aqui. Ninguém é patrocinado pelo Itaú. Mas aqui. assim, não tô ganhando nada do Itaú. Mas realmente o Itaú sai na frente. Eles têm um atendimento, eles têm um digital, eles têm uma equipe que tá sempre preparada. Acontece alguma coisa, parece que o Itaú já tá ali para resolver, sabe? Então, realmente, eu também tenho conta no Itaú e vejo que eles estão sempre ali mais ativos, estão inovando sempre, né? Estão
chegando mais forte, né? Mas É essa- legal a gente deixar essa pergunta até para os seguidores, porque Boa. quando a gente fala em Itaú, a gente está num segmento diferente, né? A gente, provavelmente você está no personalité, eu estou no personalité também. Sim. Então, o nosso atendimento é diferente de quem está ali, mais ali no mais simples, digamos assim, no atendimento mais básico. Então, é legal vocês comentarem aqui também, se vocês têm conta no Itaú, Bradesco, né, que não é ainda um premium, digamos assim, comentem o que vocês estão achando para a gente também ter essa visibilidade. E eu Exatamente. acho que é interessante também, o pessoal pode comentar aqui, essa disputa aqui entre os bancos mais tradicionais e os novos bancos, né? Porque, por exemplo, vocês estão comentando a experiência pessoal, eu tenho conta, pessoa jurídica, no Nubank e no Banco do Brasil. Cara, eu tenho uma luta ali do qual que eu gosto mais, qual que eu fico com mais raiva. Sério? É sempre, cara, porque assim, a usabilidade do Nubank é maravilhosa, é muito, muito fácil Ele é um de digital, usar. parece que é rápido, né? Cara, Dizem é uma que é rápido. delícia. Só que não tem todas as funções que eu preciso. Sim. Então, assim, tudo o que eu preciso, o Banco do Brasil tem. Mas é mais demorado, você vai ter que clicar em 50 botões a mais, você vai ter que mandar uma mensagem pro gerente, senão você não desbloqueia aquela função. Exato. Então, assim, eu tenho os dois por causa disso, porque o Banco do Brasil tem tudo. Eu acho Mas até o Nubank é melhor naquilo que ele tem. Eu Sim. acho até importante a gente falar isso, porque saiu uma notícia falando sobre o Nubank vai quebrar, eu tiro meu dinheiro. Por quê? O Banco Central tá colocando novas regras, porque o Nubank, ele não tem o perfil de um banco, né? Não tem Então ele não tem agência agências, né? E ele não tem o perfil de um banco que, né, como o Bradesco e tal. E as pessoas ficaram com medo. Inclusive, se o Nubank não seguisse essas regras, ele já não poderia usar o Bank, né? Então, quer dizer, mas o Nubank, ele vai interagir com isso, ele vai fazer, ele vai vir, é capaz de ele comprar outras empresas, porque eu não duvido nada que o Nubank faça compras grandes. Então, pessoal, vocês que têm medo, né? Poxa, meu dinheiro tá lá, fiquem tranquilos, é o que a gente fala, não coloca mais de 250 mil, nem por CPF, nem por a instituição. Mas o Nubank Não, é um mas banco... você está confundindo com produto de investimento. Isso, exato. Não, digo uma assim, caixinha, por exemplo. uma caixinha, por exemplo, entendeu? Não deixa lá tudo, mas assim, o Nubank não vai quebrar, tá? O Nubank tá ótimo, ele tá sólido, ele tá com bem, saúde financeira. Então, fiquem tranquilos, porque eu acho que é uma pergunta que vocês receberam bastante, né? Sim, mas até Esses últimos dias. puxando esse gancho, independente da questão de saúde financeira do banco, eu acho sempre interessante o investidor dividir um pouco o seu dinheiro, ainda que ainda não chegou nesse patamar dos 250 mil, Sim, é. mas é sempre bom dividir, porque a gente nunca sabe, né? De repente você tem tua conta invadida, hackeada, são coisas que infelizmente acontecem, celular furtado, a gente sabe que os bandidos acabam conseguindo ali muitas vezes, né, hackear, porque você deixou lá a sua conta do e-mail no celular aberta, aí ele pede para mandar a senha pro e-mail, aí ele pega a senha, enfim, tem como, né, conseguir. Então, nunca deixe todos os seus ovos na mesma cesta. Sim. Esse princípio da diversificação que a gente tanto fala nos investimentos, também é válido para os bancos que você usa. Tenha lá 2, 3 bancos, talvez, dá uma dividida no seu dinheiro, né? Para quem mora em grandes cidades, como a gente, aqui em São Paulo, o André não, né? O André saiu de morei São muito Paulo. tempo aqui, Mas Faz 3 é anos que eu daqui, não moro. né? Aí a gente tem sempre esse risco aí, puta, um assalto, um furto. E então deixa um celular em casa ali com os bancos, os aplicativos dos bancos que você tem mais dinheiro investido. Que você sai na rua, deixa uma conta ali com pouco dinheiro para movimentação do dia a dia. É sempre bom. Assim, me lembrei agora dessa dica de segurança que eu acho que é importante a gente passar também. E só para aproveitar mais uma vez essa deixa, acho que é legal o próprio investidor ter também conta em vários bancos ou corretoras, bancos digitais, para ele tentar aproveitar o melhor de cada um, né? Sim. Eu lembro que eu fiz Benefício. um vídeo há um tempo atrás que eu coloquei 100 mil reais na caixinha do Nubank. Aí eu falei, pô, será que vale a pena? Cara, aí você vai lá, você olha, eu coloquei por 3 meses, rende bem, né? Rende 100% CDI. E é super prático, super fácil. Né? Estando abaixo dos 250 mil reais, tem a garantia do FGC. Então, poxa, é interessante, é bom. Mas com certeza não é a melhor rentabilidade que a gente vai ter. Né? Sim. Tranquilamente a gente pega um outro banco que vai ter uma remuneração de 110% CDI, 120%, 130%. Né? Então, poxa, pensando só na rentabilidade, não é o mais rentável. Então, assim, é bom também ter a cabeça aberta para olhar
algumas coisas e aproveitar o melhor que tem, né? E tem que tomar cuidado também, porque às vezes o banco oferece, sei lá, 150% do CDI, né? E a pessoa, coitada, às vezes vai lá, poxa, eu vou no banco. Aí você vai ver o banco, é um péssimo emissor. E aí você vai ter, sabe, uma dor de cabeça, tem o FGC, mas vai ter uma dor de cabeça enorme para fazer isso. Agora, falando um pouquinho de renda fixa, porque a renda fixa tá muito atraente ainda. Vocês estão comprando? Porque eu tô comprando, né? Assim, eu tô olhando ali o mercado secundário, né? Eu já entro ali rapidinho cedo e tô olhando os produtos. O que vocês acham? Vocês estão olhando para renda fixa? Vocês acham que quando pode ficar menos O atrativo? Alexandre falou que tá fugindo. Olha lá. Esse foi um vídeo polêmico do canal que eu gravei, com o título Fuja da Renda Fixa. O pessoal quase me apedrejou vivo lá nos thumb pra comentários. pegar o cara, né? Essa Vem aí, mas aqui, né? muita gente gostou, é claro, né? Quando você vê lá o índice do gostei, não gostei, né? Que nós, produtores de conteúdos, conseguimos ver, tá? Acho que 98% gostou, mas é porque os 2% que não gostaram fazem muito barulho nos comentários, né? Muito, cara. Muito barulho. Eu passo por isso também, normal. A É. gente tem que fazer umas thumbs às vezes pra chamar atenção. Senão ninguém assiste o vídeo, exatamente. Mas enfim, nesse vídeo, qual que foi meu raciocínio, né? Obviamente expliquei que todo mundo precisa ter renda fixa, reserva de emergência, esses projetos de curto e médio prazo, que você vai comprar alguma coisa, fazer uma viagem e tal, não tem como investir em renda variável, tem que ser renda fixa. Só que a gente tem oportunidade na renda variável, né? E é aquilo que a gente conversou no começo do podcast. Se a gente tiver uma troca de governo aí, não é certo, tal, pode acontecer. A gente vai ter um espaço grande para uma valorização bem legal da renda variável. A gente depende, óbvio, de fatores externos também, mas a gente tem um espaço bom. Então, por isso que a diversificação é importante, né? Atendendo, é claro, ao perfil do investidor, né, ao seu conhecimento de finanças, aos seus objetivos financeiros e tudo mais. Então, não é para, eu vou vender toda a minha renda fixa e vou investir tudo em ações e fundos imobiliários. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas você ter uma parte da sua carteira na renda variável, com foco de longo prazo, é só olhar o histórico. Boas empresas, bons fundos imobiliários tiveram uma valorização maior do que CDI, maior do que Bovespa, maior do que FIX. Então, é uma questão de você saber escolher bem os investimentos, né? Boas empresas, bons fundos imobiliários, e deixar lá para o longo prazo com esse foco de vou gerar uma renda passiva, vou ter uma perspectiva de maior aumento patrimonial com as ações principalmente, né? Que são negócios. Nos fundos imobiliários, a gente não vai esperar uma valorização tão grande no longo prazo, porque são imóveis, né? Sim. Imóveis, em geral, se valorizam acompanhando a inflação, mas é uma segurança, uma renda passiva e que no longo prazo pode sim, bons fundos imobiliários superarem o CDI. E também depende Então- do perfil, né, gente? Porque às vezes a pessoa tem um perfil mais conservador e não tem problema nenhum ela, de repente, ter menos na renda variável, porque o importante foi o que o Ricardo falou, é dormir bem, Exato. né? Então, assim, poxa, eu prefiro ter, vamos supor, 50%, 70% na renda variável, tá tudo bem. O importante é investir, né? Ter essa clareza do seu perfil, né? Ou ter tudo na renda fixa. Imagina, uma senhora de mais idade ali, não tem tanto conhecimento, né? Pra que vai ter renda variável? Deixa na renda fixa Ela não quer mais mesmo. crescimento, ela quer renda, né? Talvez quer até fundos imobiliários. Se é segurança. uma senhora que está sendo bem assessorada, Sim, com um bom consultor e tal, a renda ali vai ser muito legal. exato. Porque a renda fixa, ela tá atrelada a um vencimento, né? Os fundos imobiliários, parte, não tô falando pra uma senhora colocar 100% nos fundos imobiliários, mas parte do patrimônio em fundo imobiliário é legal, porque é um aluguelzinho sempre garantido pra ela, né, Ricardo? Não, e é o objetivo, né? Se o objetivo dessa pessoa é renda, os fundos imobiliários são perfeitos para você ter renda mensal caindo na sua conta pelos investimentos. Obviamente, com diversificação e com um acompanhamento para saber o que está fazendo. Agora, um ponto muito importante é a gente falar da renda fixa, só da renda fixa, né? Pô, a gente tem uma taxa Selic, enquanto a gente grava aqui hoje, 14,75% ao ano. Cara, isso é muita coisa. Sim. Né? Então, o investidor, ele pode olhar para isso e realmente aproveitar. Eu falo que é o melhor dos cenários. Porque, de um lado, você está sendo bem remunerado na renda fixa, que é o ativo com menos risco, e, por outro lado, você vai comprar barato renda variável pensando num longo prazo. Por quê? Se você esperar a taxa Selic cair para aí sim você comprar renda variável, já vai estar caro, Exato. né? Porque o mercado antecipa tudo. Por isso, a diversificação ela é importante. Mas, poxa, a renda fixa está alta, 14,75%, quase 15%. Então, qual seria a lógica da carteira de renda fixa hoje? Bom, a gente tem sempre essa expectativa do que vai acontecer com a taxa Selic.
Então, se você tem a expectativa hoje, a taxa Selic estar próxima do pico, então a gente tem a expectativa que a taxa Selic vai começar a cair. Talvez esse ano, talvez o ano que vem, mas já tá a taxa Selic alta está fazendo a função dela, que é segurar um pouco a inflação, né? Saiu o resultado de inflação esses dias aqui, um pouco mais controlada do que o mercado esperava. Então, a taxa Selic está cumprindo seu papel ali quanto à correção da inflação e tudo mais. Então, se a gente está esperando uma taxa Selic em queda, provavelmente o investimento pós-fixado não será o melhor. Que é isso? Pós-fixado é aquele Tesouro Selic que acompanha o que acontece com a taxa Selic. Então, se você comprar hoje, você está sendo remunerado, teoricamente, em 14,75 ao ano. Mas se ela cair, você vai ser um pouquinho menos. Então, nesse momento que a gente estima que vai ter essa mudança, de repente pensar no pré-fixado, né? De repente você vai conseguir alguma coisa em torno de 15%, 16% num pré-fixado para daqui a 3, 4, 5 anos. Se estiver dentro do seu horizonte, seu objetivo, ótimo. Pensar também naqueles títulos atrelados à inflação, né? Que em algum momento vai ter uma marcação a mercado, né? O Tesouro IPCA, lá para 2050, 2035, também pode ser interessante. Então, de repente, mesmo renda fixa, pensar um pouquinho menos no pós e um pouquinho mais no pré e no inflação. Ô, Ricardo, você falou algo importante, eu gostaria que você explicasse, que é a questão da variação a mercado. Eu, por exemplo, venho comprando bastante Tesouro IPCA, né, 2045 e tal. Por quê? Porque eu acredito que a taxa Selic vai recuar, mas é uma aposta minha. Se não recuar, eu tô perdendo. Mas eu carrego até 2045, se for o caso, tudo bem. Né? Pegando aí um IPCA mais 8, mais 7,5, tá bacana. Né? Agora, se a taxa Selic cair, é isso que eu gostaria que você explicasse. Porque é uma possibilidade da gente ganhar com a marcação ao mercado. Eu trago um exemplo do que aconteceu em 2015 e 2016 no Brasil, que possivelmente é o mesmo cenário que a gente está vivendo agora. Que aquele foi o momento em que a taxa de juros começou a cair. E sabe qual foi o investimento em 2016 que teve a maior rentabilidade de todas? Não foi ações, não foram fundos imobiliários, foi o Tesouro Direto. O Tesouro IPCA, na época, se eu não me engano, era o 2035, alguma coisa assim. Por quê? Pela marcação ao mercado. Naquele ano, esse título rendeu 35%, se eu não me engano. Mas, poxa, como é que um título do Tesouro vai me remunerar mais do que a taxa da inflação ou a taxa Selic daquele ano? É por causa do efeito da marcação a mercado, que basicamente é quando você compra um título do Tesouro IPCA, você está pré-acordando uma rentabilidade que é a inflação daquele ano mais um valor pré-acordado, né? Quando vão passando-se os anos, dependendo do movimento que o IPCA fizer ou que a taxa Selic fizer, essa rentabilidade pré-acordada que estiver disponível para comprar, ela muda. Então, por exemplo, se eu comprar hoje um Tesouro IPCA mais 7 e daqui a 2 anos eu for lá na plataforma da minha corretora e for comprar, só vai ter IPCA mais 5. Ou seja, quando eu comprei algo que me remunera IPCA mais 7, é algo mais valioso do que esse IPCA mais 5 que estará disponível. Quanto mais valioso? Isso dá para fazer a conta. É a marcação a mercado, que, por exemplo, em 2016 foi algo em torno de 35% ao ano. Então, outro dia eu levei um convidado lá no meu canal que ele falou exatamente isso. O Tesouro IPCA hoje é a melhor oportunidade que tem no Brasil. Porque com essa taxa de remuneração de IPCA mais 7, você ou carrega isso para o vencimento, por exemplo, 2050 ou 2035, você carrega teu investimento e ganha 7% ao ano, mais a inflação daquele ano, durante todos esses anos, então você pode levar até o vencimento. Ou se o cenário da economia mudar, taxa Selic cair. Por que a taxa Selic cairia? Porque o IPCA caiu. Se o IPCA caiu, a remuneração do Tesouro IPCA vai mudar também. Se a remuneração do Tesouro IPCA cair, se eu comprei hoje a 7, eu posso vender lá no futuro com IPCA mais 5, e aí eu ganho essa marcação ao mercado. Ou eu levo até o vencimento. Então, na pior das hipóteses, vai ser bom. E na melhor das hipóteses, melhor ainda do que eu esperava. E sem risco, né? Porque é um título público. Risco garantia soberano. do Tesouro Nacional. E até complementando, né? A explicação fantástica da marcação a mercado, mas falando de diversificação também dentro da renda fixa. Porque a gente fala muito, diversificar em renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, criptomoedas. Beleza, eu acho que isso aí todo mundo já está até cansado de ouvir. Mas a diversificação dentro da renda fixa também é importante.
Primeiro, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência e de oportunidade. Esse dinheiro tem que ser no investimento que tem a liquidez diária. Tesouro Selic, um CDB que tem a liquidez diária, ou uma conta remunerada, como a caixinha do Nubank, o porquinho do Inter, o cofrinho do PicPay. Essas coisas que vão te pagar 100% do CDI, em alguns casos 102, 103, né? Às vezes a gente encontra alguns CDBs com liquidez diária pagando 105, 110, mas não vai fugir muito disso. E Então, com resgate imediato, né? com resgate imediato. Então, todo mundo precisa ter uma parte da renda fixa para essa finalidade, reserva de emergência, de oportunidade e também projetos de curto prazo. Vou fazer uma viagem daqui 6 meses, não tem outro investimento para fazer, senão esses aí que eu falei agora. Aí, você pode ter uma renda fixa de mais médio prazo, para, por exemplo, 4, 5 anos, né? Estou pensando em comprar um imóvel daqui uns 4 anos. Aí você pode usar um pré-fixado que tem uma data de vencimento que esteja de acordo com o prazo em que você vai usar o dinheiro. Você pode pensar num atrelado ao IPCA que também vai vencer mais ou menos naquele prazo, né? E depois a renda fixa de longo prazo, que aí você pode pegar um tesouro IPCA ou um tesouro renda mais 2040, 2050, é uma data aproximada em que você pretende se aposentar, e deixar esse dinheiro lá, mesmo que você não precisa nem se preocupar com marcação ao mercado. Claro, às vezes você vai ganhar tanto na marcação ao mercado que compensa, né, você fazer essa marcação. Daqui 2 anos, de repente, as taxas caíram muito, e aí você vai ganhar aí 30%, como o Ricardo falou, pô, por que não já aproveitar, pego esse dinheiro, reinvisto numa outra coisa e tal, mas do contrário, você deixa lá para sua aposentadoria, porque a aposentadoria não vai ser feita só por fundos imobiliários, só por ações pagadoras de dividendos. Você precisa ter também uma parte da renda fixa voltada para a sua aposentadoria. Exato. Então, interessante pensar nessa diversificação dentro da renda fixa também. O Ale, recentemente a gente viu, graças a Deus e parabéns, que você comprou um apartamento. Fiquei super feliz por você. Obrigado. Lindo o seu apartamento. Eu queria saber o seguinte, você financiou o apartamento, você pagou, enfim, à vista? O que você fez e o que valeu mais a pena? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim, não, eu financei uma parte, assim, relativamente pequena, né? Até gravei um vídeo falando sobre essa questão, essa decisão de compra. Então, paguei o total, né, do imóvel, 2.800.000, e eu paguei 2.300.000 com recursos próprios, resgatando meus investimentos, e os outros 500.000 eu peguei um financiamento, né? Peguei até pelo Itaú. Eu não estou fazendo propaganda, mas foi a melhor taxa ali que eu consegui. E também levei até em consideração a questão de atendimento, de contratos sair mais rápido. Pô, então tem que dar uma grana pra gente. Não, hoje estamos merecendo. Você tudo bom. Verdade. Mas enfim, aí por que eu não comprei 100% à vista com recursos próprios? Aí entra a questão da renda variável. Eu fechei o contrato em janeiro, e era um momento em que fundos imobiliários estavam mais lá embaixo, ações também, e eu teria que mexer nessa parte de investimentos. Eu resgatei toda a minha parte de renda fixa, tirando reserva de emergência e renda fixa de longo prazo, né? Aquele tesouro IPCA lá 2.000 e tanto, que é para minha aposentadoria, eu não ia mexer. A reserva de emergência eu também não ia mexer. Então, eu resgatei todo o restante que eu estava já acumulando ali para essa finalidade de comprar o imóvel. Eu já sabia. Você vendeu no secundário os produtos de renda fixa? Eu fiz um resgate, eu fui investindo aos poucos, já me planejando para essa compra, então todos estavam vencendo, eu tinha muita LC e LCA, que estavam vencendo justamente no final do ano passado, começo desse ano. Porque as LCs e LCAs têm prazos de 3 meses, 6 meses. Agora diminuiu para 6 meses, 6 até meses. Mudou semana passada, inclusive é um ponto importante para a gente falar depois, né? Mas então eu já tinha muitas que já iam vencer e venceram no final do ano passado, dezembro, janeiro desse ano, que foi quando eu assinei o contrato. E eu tinha muitas LCs e LCAs que o vencimento era longo, mas que tinha carência de 9 meses, já tinha passado a carência, então eu podia resgatar, né? Então eu fiz isso, resgatei tudo que eu podia da renda fixa, né? Ou as coisas que tinham vencido ali também eu deixei numa liquidez diária. E aí se eu quisesse pagar tudo à vista sem financiamento, eu ia ter que mexer em fundos imobiliários, ações, e não fazia sentido, porque estava desvalorizado. Tanto que valeu muito a pena eu ter financiado, porque agora já valorizou tudo de novo. Então, se eu tivesse vendido lá no começo do ano,
para pagar o apartamento, eu teria perdido dinheiro sem Sim. necessidade. Então, eu peguei o financiamento. Porém, a minha ideia é quitar o financiamento o mais rápido possível. Eu E estimo que amortizando, em né? 2 ou 3 anos eu vou amortizando e quero quitar em no máximo 3 anos, para não ficar com essa dívida. E também porque eu peguei uma taxa de juros elevada, porque a gente está com a Selic elevada, né? Não deixei de comprar porque eu encontrei o apartamento dos meus sonhos. Vou esperar a Selic cair para depois. Não, né? Ia perder a oportunidade. Então, o financiamento, no meu caso, valeu muito a pena. Você comprou direto com a construtora ou Não, de não, outra de pessoa? um primeiro proprietário que tinha comprado da construtora. Tá. Então, é um imóvel de 4 anos, é um imóvel novo, né? Até tá ainda na garantia da construtora, que são 5 anos, mas teve o primeiro proprietário e aí eu comprei dele. Então, eu vejo assim que. E muitas vezes, nesse momento de juros altos, provavelmente você pagou até mais barato no apartamento, né? De certa Às forma, vezes vira uma sim, oportunidade consegui também. uma negociação, Sim. com certeza. Não, inclusive, o apartamento que eu peguei é um andar super alto, tem mais vagas de garagem do que a maior parte dos apartamentos do prédio. E eu paguei um valor que estão pedindo em apartamentos de andar mais baixo, com menos vagas de garagem, sem depósito. Você ganhou nisso também já. Sim. Na valorização da negociação do Já, imóvel. né? Né? Exato. Se eu quisesse vender esse apartamento Você já ia hoje, ganhar mais. provavelmente já conseguia vender até um pouco mais do que eu paguei. Porque pra quem tá com a grana assim na mão, essa época de juros altos é onde a gente consegue fazer melhores negócios, né? Exato, Porque a gente tem muita oferta e pouca demanda, né? E agora sim, esse foi, claro, minha situação específica, então eu já tinha praticamente todo o dinheiro, queria comprar agora, então não fiquei esperando baixa de juros e tudo mais. Agora, pegando assim, um contexto geral, né? Muita gente fica com essa dúvida, mas é melhor comprar ou alugar? Eu sempre falo que a maior discussão da educação financeira é esse Essa. assunto. Porque cada um vai ter uma opinião diferente. Acho que aqui entre nós as opiniões devem ser diferentes, provavelmente. Mas eu vejo que, para uma boa parte da população, o financiamento em relação ao aluguel compensa. Por quê? Se você pegar a parcela que você vai pagar ali e comparar com o valor do aluguel naquele mesmo imóvel, muitas vezes, não sempre, depende do valor do imóvel, localização e tal, vão ser valores parecidos. Então, no aluguel, você vai ficar lá pagando aluguel, um dinheiro que nunca vai voltar para você. Minha Casa Minha Vida E é um no negócio bom. financiamento, exato. E no financiamento, você vai pagar aquele mesmo valor, praticamente, que você pagaria de aluguel para morar naquele imóvel, só que você está pagando por algo que será seu, né? Mas, de novo, tem muitas questões que têm que ser analisadas caso a caso. Sim. E a decisão de compra de um imóvel não é puramente financeira. Aliás, eu acho que ela é menos financeira do que outras sonho, questões. né? É um sonho, é você ter uma segurança também, uma diversificação patrimonial, né? Eu acho que, adoro o mercado financeiro, tenho uma boa parte do meu patrimônio no mercado financeiro, mas o imóvel te dá uma segurança maior que o mercado financeiro não te dá, porque imóvel é tijolo, é aquilo, é seu, tá lá registrado no registro de imóveis, né? Então, se você pensar numa situação assim hipotética, uma coisa, né, absurda, um governo fazer um confisco de dinheiro, como já aconteceu no Brasil, né, no passado, quem tem imóvel tá tranquilo, é aquela segurança, né? Seja o seu imóvel para moradia própria ou um imóvel que você tem para aluguel, né? Eu tenho também um imóvel que eu alugo, onde eu morei antigamente, ele me gera renda passiva. Aquele valor, se eu tivesse em fundos imobiliários, me daria mais renda. Isso é um fato, né? É só fazer conta simples e menos dor de cabeça, porque no imóvel tem inquilino, aí quebra alguma coisa, acontece isso, você tem que ficar resolvendo e Aquela tudo dor mais. de cabeça. Dá uma dor de cabeça. Mas, por outro lado, a segurança é maior. Por isso que o retorno é menor. Não existe almoço grátis na economia. Tudo que tem segurança maior, o retorno é menor, né? Então, tem essa perspectiva. E tem a questão de, se for um imóvel para sua moradia, você poder fazer obra, deixar do jeito que você quer, coisa que no aluguel você não Eu acho que pode. esse é um ponto crucial que o Ale falou. Por exemplo, eu moro num apartamento em Balneário Camboriú, que hoje, claro, é muito mais benéfico eu morar de aluguel. A gente tava falando isso nos bastidores. Muito, mas muito mais. Só que, por exemplo, eu tenho uma área externa ali, que eu tenho é um apartamento, né? Mas tem uma piscina na área externa, a área da churrasqueira ali e tal. Eu gostaria de fazer algumas obras ali. Por exemplo, me incomoda que bate vento na lateral. Eu talvez subiria uma parede de vidro e tamparia com teto retrátil. Só que eu não vou fazer isso porque o apartamento não é meu. Então eu não vou investir ali 30 mil reais em algo que não é meu.
Entendeu? O cara também não vai querer fazer acordo comigo, porque, enfim, não é interesse dele. Então, esse é um ponto que me faria comprar um imóvel no futuro. Eu ter o imóvel do jeitinho que eu quero, né? Então, esse é um ponto crucial. Eu acho que um outro ponto que é legal colocar aqui, Ale, é que, assim, às vezes a pessoa ela não sabe trabalhar com dinheiro que nem nós. O cara recebe, por exemplo, uma indenização. O cara trabalhou 30 anos numa empresa, recebeu uma indenização gorda lá de 500 mil reais. O cara não tem a cabeça de vou colocar em fundo imobiliário, vou colocar em ações, vou colocar em renda fixa. Às vezes ele vai fazer mau negócio que esse dinheiro pode ir embora. Então, numa dessa, é melhor ele comprar um imóvel que ele vai ficar mais seguro ali, né? E tem mais um último ponto também importante a favor da compra, né? Principalmente para quem tem família. Se você está no aluguel, imagina, você tem filha, tem esposa. No aluguel, quando está terminando o contrato, o proprietário pode chegar e falar para você assim, então, resolvi vender esse imóvel, você quer comprar? Aí você, não quero, porque não é um imóvel que eu, né, não é o momento de eu comprar agora, ou é um imóvel que eu gosto de morar, mas não é o que eu quero pro resto da vida. Ah, então você não quer? Então você vai ter que sair daqui a 1 mês, 2 meses, quando acabar o contrato. E aconteceu isso, inclusive, com um amigo meu, semana passada. Ele tem filhos, tem esposa, tá lá morando de aluguel, e o proprietário falou, vou vender o imóvel, Putz, o dá uma proprietário dor saiu de do Brasil. cabeça, isso? Aí, ainda tivemos uma sorte grande que eu tinha acabado de sair do imóvel que eu alugava, que eu mudei pro imóvel que eu comprei. E aí eu falei com o proprietário do imóvel que eu alugava, falei, você já alugou, tá livre ainda? Ele, não, tá vago, ainda não aluguei. Aí passei o contato para esse meu amigo e hoje, de manhã, ele me falou que eles fecharam o contrato. Nossa, então ele dá conseguiu, uma dor de cabeça porque você imagina, isso. a pessoa com 2 crianças pequenas, mulher, trabalho, né? Trabalho, ele Aquela viaja correria. muito, correria, tá toda hora no exterior, enfim. Não é fácil você, do dia pra noite, ter que remover toda a sua vida, da sua família, de um Nossa. lugar aí que tá tudo certinho funcionando e mudar para outro lugar. Então, assim, são coisas que só o imóvel próprio Vão te poupar, né? poupa Disso. de passar por essa Olha, situação. só agregando essa questão, porque já aconteceu comigo, tá? Um imóvel que eu morava, a dona chegou e falou assim, amanhã tá indo umas pessoas olhar o imóvel, você pode mostrar pra eles? Opa, eu nem sabia que o imóvel tava à venda, como é que eu vou mostrar alguma coisa? E aí eu fui correr pra investigar o que eu poderia fazer. Então, o que acontece na época pelo que eu estudei? Eu falei pra ela, não vou mostrar nada. Primeiro, você tem que me mandar uma carta me informando que você tem o desejo de comprar, você tem que me dar a preferência pra eu comprar, tá certo? Aí na época ela fez isso, ela me mostrou o valor, eu falei, não, esse imóvel não vale isso, né? Então não quero, obrigado. Então depois de 30 dias dessa carta, aí eu sou obrigado a abrir o imóvel para visitas, depois de 30 dias que ela me mandou uma carta formalizada. E aí, pelo que eu ainda fui mais a fundo, eu tenho acho que 30 dias para me mudar, depois de que ela me mostrar a certidão que ela realmente vendeu, já tá em escritura. A partir disso, a gente tem 30 dias. Então, numa dessas, você já tem ali um espaço maior, né? Mas mesmo assim, foi o que o Ale falou. Num curto espaço, você vai ter que sair. Então, se você não tem intenção de ficar, já sabe que a proprietária quer vender, você já vai ter que começar a se mexer para procurar outro canto. Mas aí Você eu mora vou... de aluguel, Ricardo? Exatamente, eu vou trazer um contraponto aqui para essa história, discussão. essa discussão, porque eu moro de aluguel. E comigo aconteceu exatamente o contrário. Porque eu tava morando com a minha esposa lá num apartamento em Pinheiros e a gente decidiu mudar. Só que como a gente decidiu, a gente informou a nossa proprietária, 30 dias a gente já tava mudando. Então foi ela que mandou mensagem pra gente falando, não, mas por que você vai mudar? Continua, não quero que vocês saiam. Então assim, também tem o outro ponto, que aí é o que você falou, que é a questão mais psicológica, né? Que é a questão da flexibilidade. Pra mim, é mais importante poder me mudar quando eu quiser Talvez do você que não eu estar queira num morar lugar no fixo. mesmo lugar, quer mudar para um outro bairro. Pelo menos hoje, né? E aí eu acho que o que você traz é um negócio muito legal para acrescentar nessa conversa, que a melhor coisa é quando você tem possibilidade. Você pode optar. Então, por exemplo, você tem sua carteira de investimentos, você pode fazer o que você quiser com ela. Você pode transformar isso num imóvel físico, pode deixar no mercado financeiro, você tem escolha. Por que eu trago esse ponto? Porque às vezes muita gente está no começo da vida, faz um financiamento super caro para pagar durante 30 anos, nem tem condição ainda, ou escolheu um imóvel errado, né? Eu acho que esse é um outro ponto também, né? De você sempre manter um padrão de vida adequado com suas receitas. Sim. Né? Então, poxa, o exemplo que você traz aqui, você morava em um prédio, você morou em outro, e achou dos seus sonhos. Pô, mas você não precisa fazer isso com 20 anos.
você vai Você fazer mais esperou, velho né? quando se você estabilizar. achar. Exato, exato. Tem todas essas questões. E eu não sou contra aluguel, tanto que eu morei a maior parte da minha vida pagando aluguel. Morei mais de 10 anos no aluguel. Morei em outra cidade, quando me formei, fui para Brasília, passei no concurso público lá, aluguei um flat. Depois, quando eu passei outro concurso aqui em São Paulo, voltei para São Paulo, aluguei um apartamentozinho também do lado do tribunal para ficar prático, não pegar trânsito. Então, o aluguel te dá essa mobilidade. E quando Total. você, principalmente, é mais novo, ainda não constituiu família, ou não sabe exatamente onde você vai ficar, se vai ficar naquele bairro, naquela cidade, não tenho a menor dúvida de que o aluguel é a melhor Uma opção. escolha, sem dúvida alguma. Tanto que eu fiz isso na minha vida. O início da minha vida toda foi no aluguel, até que eu tomei a decisão de comprar um apartamento, que era do lado do tribunal que eu trabalhava. Só que aí a vida anda, né, as coisas mudam. Eu acabei saindo do tribunal para focar só na minha empresa. Aí já não queria mais morar naquele bairro, que não era o meu preferido aqui em São Paulo. E só que como foi uma boa compra, é um imóvel que é do lado do metrô, vai ter outra estação que estou construindo que vai ser na frente do prédio. Então, assim, um imóvel que aluga muito fácil. Eu tive um primeiro inquilino, quando eu saí de lá, me aluguei em uma semana, o inquilino saiu, e em uma semana já tinha outra pessoa morando. Então, assim, é um lugar muito estratégico, né? E Então, você não financiou nem 20% do imóvel. não, exato. Não vai Esse, na destruir verdade, nada. foi um anterior Ah, que eu sim. comprei, né? E esse eu comprei à vista. Foi meu primeiro imóvel, comprei à vista na época. E Mas é então, um assim, raciocínio. Ó, primeiro você comprou à vista, o segundo você pagou 80%, 85% à vista, porque acho que o grande erro do brasileiro é se endividar demais. exato. Ele comprometeu uma parcela da sua Total. receita que não poderia. Por exemplo, o cara ganha 5 mil. Ele vai comprar um imóvel e aí o financiamento dele deu 2.500, 3. Pô, ele já comprometeu demais. E sabe qual é o erro, André, também, que eu vejo muito? Exatamente esse que você falou, não tá nas condições, e aí vai ser o único patrimônio que essa pessoa vai ter na vida. Então vamos dizer que ela tá com 60, 70 anos, lutou pra caramba, durante 30 anos pagou financiamento e mora numa casa, num apartamento. E é o único patrimônio. Aí eu digo, poxa, beleza, você tem onde morar. Mas como é que você vai pagar os seus remédios, o seu padrão de vida? Você vai Exato. depender só do INSS? Não dá. Exatamente. É um erro muito grande que as pessoas cometem, que assim, não, tô investindo nesse imóvel. Beleza, você tá investindo. Se você só tiver esse imóvel, é só onde você vai morar. Esse dinheiro não vai gerar renda passiva para você viver no futuro. Então, assim, além de ter o seu imóvel, se esse for o seu desejo, você também tem que ter uma carteira previdenciária. Exato. Sem dúvida. Eu até vou entrar num assunto, pessoal, que eu quero saber a opinião de vocês. Até saindo um pouco desse assunto que nós estamos agora, que é essa questão, por exemplo, eu tive um colega que, infelizmente, perdeu o apartamento por causa de jogo do tigrinho. Que isso está virando um vício. A gente vê na CPI das bets, agora a gente vê a Virgínia, o Rico, vai ver outras pessoas. E a gente tá vendo o estádio, é tudo bet, até os uniformes, enfim. Eu queria que vocês falassem o que vocês acham dessa CPI das bets, porque eu tenho certeza que vocês não são a favor de jogo do tigrinho. Infelizmente acontece, perder apartamento, perder família, perder todo o dinheiro. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa CPI das bets que tá acontecendo. Aliás, só antes de vocês responderem, até a TV Globo, cara, eu fiquei impressionado, porque assim, as bets, enfim, investem muito dinheiro na Rede Globo, pessoal. E eu vi um ator, putz, até ele tinha uma banda de pagode, Thiago, alguma coisa, esqueci o nome. Martins. Thiago Martins, ele que é o ator que protagoniza lá na novela. Cara, e aí ele tá falando, ele tá jogando joguinho, e aí ele tinha um negócio com outro cara, e ele falou, meu, eu perdi todo o dinheiro. Tipo assim, eu fiquei surpreso que a TV Globo mostrou isso. O mal que tá fazendo pras pessoas. É porque o cara foi na CPI e ganhou lá, né? Um dos caras, no dia seguinte que a Virgínia foi, levaram outro influenciador. O Rico. O Rico, E aí ele jogou e falou, tá aqui, ó, ganhei. O cara E ainda aí tava a fazendo Soraya lá- propaganda. Queria fazer outro joguinho. Aquele Mas nem talvez já foi papelão. preparado. Aí os caras do site ali já deixaram pronto pra ele. Né? Exatamente. Não, eu acho um perigo muito grande, sabe o que é? O brasileiro achar que aposta é investimento. Cara, isso é muito errado. Saiu uma pesquisa da Ambima dizendo que quase 10% de quem respondeu as perguntas ali dizia que bet era investimento. Mas, gente, não é investimento. Assim, é um jogo. Tem um ponto que eu acho que tem que ser levantado que o governo liberou. Exato. Né? É autorizado. Então, às vezes, a pessoa leva lá o influenciador na CPI e mastiga o influenciador, mas pera. O tigrinho é liberado também? Eu não sei. Tô perguntando porque eu não sei. Eu acho que o não, hein? tigrinho, Eu eu acho que a gente acho tem que que não. separar em duas pontas, né?
a bets e tigrinho. Porque o tigrinho é perda certa. cassino, né? Sim. É cassino. Você já sabe que a cada 10 jogadas... É igual você ir naquela máquina do ursinho. Que, cara, Ursinho. a cada 100 o gancho Se tá você fraco. jogar 20, Eu não a sei, 20ª sim, você ganha. ursinho. Aí tem uma que tá programada que o gancho vai certinho. É igual. sim. Agora, bets, beleza, você ainda aposta lá, dá pra ser manipulado, porque a gente viu jogador de futebol sendo Flamengo aí comprado, atualmente, juiz né? e tal. Mas beleza, você ainda pode acertar quantos cartões amarelos deu ou quem ganhou e tal. E sem Tem essas contar duas- que todos os times de futebol são patrocinados por uma casa Por de uma bet. apostas. Estádio, você só vê isso. E aí, de vez em quando, você vê a van, assim, meio perdida exatamente. ali. E aí você imagina as crianças, né, crescendo, vendo isso, só propaganda de bet. Mas é eu- difícil. E a gente tem a bet do governo, né? Que são as loterias. Na verdade, O foda Deixa de ser uma bet, Exatamente. né? O foda é o governo colocar os influenciadores contra a Opa. parede, sendo que ele não faz o dever de casa. É. tipo, por que as bets não são investigadas, né? Porque assim, o Rico deu a Virgínia respondeu ali, eu vou falar a minha opinião como influenciadora, né? A gente, nós todos que somos de educação financeira. Eu me pergunto se eles ganham tanto dinheiro, como eles falam, por que fazer isso? Né? Ganhar tanto dinheiro, Ah, porque é muito. sedução, é muito Porque dinheiro. é muito dinheiro em cima da desgraça dos outros. Eu acho que, assim, é legal, mas é imoral. Exato. Agora, assim, o que a Virgínia falou ali é verdade. Poxa, mas então vocês têm que chamar a Beth aqui. Porque eu tô fazendo o que é legal. Eu acho que tem Né? dois pontos aqui Não, que não, a gente... na verdade, eu acho que ela errou nessa comunicação dela. Porque o que ela fez pra mim é imoral e é ilegal. Porque ela ganha em cima da Não, perda. mas aí Assim, eu não sei, eu não vi o contrato dela. da exatamente, Sport a gente não Mais sabe, Sorte. né? O que é que assim... ela ganha a 30%. a política perguntou assim pra ele, olha, mas peraí, você acha legal você ganhar em cima da perda É. dos seus seguidores? Você não pensa em parar com isso? Ela, eu vou chegar em casa e vou pensar, porra, você tá... Pensar mais o quê, né? Você vai pensar, mas Tá, o quê, é cara? Você tá legal. ferrando teus seguidores. É Eu ilegal acho e, na minha opinião, mais do que ilegal, é imoral. Mas Sim. assim, a gente tem que ter um controle. O jogo do Tigrinho, acho que não tá... Eu não sei, mas da última vez que eu vi, não tava. Agora, assim, gente, isso tá acabando com a família das pessoas. Isso tá acabando com o casamento. Isso tá acabando... Infelizmente, a gente viu essa semana... não posso falar a palavra, né? De uma moça. E a gente tá vendo isso. Tem pessoas que estão internadas com o celular preso. Eu só Então, queria sabe, trazer dois pontos aqui que, de repente, a gente pode discutir aqui na roda. Eu acho que um ponto é essa questão do influenciador, o quanto ele se preocupa com o seu público, né? Uhum. Eu acho que é essa Sim. questão. Se Exatamente. você... Creio que todos Não, nós aqui já não recebemos merece, proposta. lógico. lógico. Não, mas não merece nenhum crédito fez. nenhum. É. Você pode ser influenciador, pode ser ator, atriz, jogador de futebol, acho que qualquer pessoa. Apresentador. Você quer o melhor pro seu público, né? Exato. É. Então, Você assim, não- a pessoa que se propõe a divulgar algo que notoriamente é prejudicial para o público, eu acho que já não merece muito crédito. Então já começa daí. Apesar de não ser ilegal, porque as bets são regulamentadas. Então ele não Isso. tá fazendo nada ilegal, mas é imoral e, assim, acho que perde a credibilidade, né? Ou deveria perder, Mas pelo acho menos. que a Deolane e a própria Virgínia também divulgaram um tigrinho. Tá? Eu não Aí vou afirmar aí aqui. é mais pesado, né? Os seguidores sabem, enfim. Mas o que acontece? Eles pegavam muitos influenciadores, acho que até vazou daquela VTube, cara, que ela deixou vazar alguma coisa na tela de que, tipo, que ela tava realmente enganando. Que era algum vídeo, alguma Exato. coisa pré-pronta. Que era assim. fake. Hum. Então eles falam assim: nossa, olha aqui, eu tô jogando, tô ganhando e tal, não sei o quê. Meu, outro dia a babá da minha filha chegou em casa e falou que tinha visto um influenciador fazer isso e que ela se empolgou e foi jogar também. É. Então, assim, o influenciador, ele influencia. As pessoas olham aquilo e acham que é o máximo. Então, Exato. não adianta falar assim, mas jogue com moderação. Não Não, adianta. meu, você vai falar pra um alcoólatra, beber com moderação. Aí as pessoas vão falar, mas a bebida também é legalizada. Cara, a gente não tá falando aqui que a gente acha lindo vender bebida alcoólica e tal. Só nós estamos focando na questão dos jogos. Né? Você falar pra um jogador viciado, jogue com moderação, Não, cara... ótimo, concordo. Agora eu trago só mais um ponto. A CPI. Qual que é o objetivo da CPI? Pra mim não ficou claro. Tá Estão bem... cobrindo, na minha opinião, estão cobrindo a CPI do INSS. É. Exatamente. Porque sim. assim, beleza, isso aqui todo mundo já... Cara, eu acho que já tá nítido que tá prejudicando as pessoas, que é algo que é imoral, mas qual que é o objetivo? É punir os influenciadores? Qual Eu, é o aliás, objetivo ali? eu ainda acho que foi abafar o caso do INSS. Sem dúvida. Eu acho que foi isso, cara. Porque o caso do INSS estava pegando fogo. É porque agora a gente vai ter essa CPI da Bet. Tá, mas, cara, vamos concluir? Qual que vai ser a conclusão? Vai fazer um relatório o quê? Proibindo?
Bet? Qual que vai ser a E conclusão? acho que também tirar o foco do governo, porque o governo liberou. Exato. Óbvio, já existia, tudo mais, a gente sabe que existia. Mas a partir do momento em que regulamentou, liberou, a coisa tomou uma proporção muito maior do que era antes. E aí Uhum. começaram a aparecer esses problemas de famílias perdendo tudo, pessoas, né, com problemas de saúde, enfim. Desculpa, é que veio na minha cabeça agora. Talvez um objetivo que pudesse ser seria algum tipo de diretriz publicitária. Porque, assim, eu acho que a questão das bets, assim, estarem em todos os times de futebol, todos os Aeroporto. aeroportos É. influenciadores, eu acho que tá tendo um excesso de... Porque, assim, propaganda de bebida alcoólica tem suas regras, né? Tem suas regras. Porque também é Antigamente era viciante. liberado, mas É. aí chegou-se à conclusão de que estava gerando um problema Igual social. cigarro, né? Eu Igual acho que cigarro. se tivesse que ter alguma conclusão, seria essa. Quais são as diretrizes permitidas para fazer propaganda dessas casas que são reguladas? Por que, É, que não traz mas- o cassino? Que aí sim também geraria, né? Cassino fluxo. físico. você É fala. proibido, né? Cassino No- fixo. No Brasil é no proibido. Brasil é proibido. Tem leis Porque aí lá que entraria- tentam liberar. Porque aí traria, né, influxo de Emprego. emprego, traria pessoas de fora para gastar. Mas o que eu acho, assim, é que eu vejo, e acho que vocês, mas eu vejo muito, o próprio influenciador, ele já sabe que aquilo ali é imoral. Por quê? Uhum. Ele vai lá, divulga X, a empresa, tal, não sei o quê, e ele não deixa os comentários abertos. Eu Olha, até vou deixar isso aqui pro pessoal comentar embaixo, porque eu vejo isso. E por que você não abre o comentário? Por que você não vai lá e fala, ó, gente, eu tô aqui divulgando tal, 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 e fecha? Ou seja, você já sabe que aquilo é imoral. Você ganhou muito dinheiro, mas você poderia abrir os comentários. sim. Eu acho que a É. grana, ela seduz, né, cara? O cara chega pra você e fala, vou te dar 40 milhões de reais, mais comissões. A pessoa, ela, tipo assim, puta, eu vou foder meus seguidores É. e tal. Não, mas aí você fala pra jogar com moderação. Aí por outro lado, talvez eu vou... Então, assim, a pessoa... Foi o que eu falei aqui. Nós quatro, tenho certeza que todos nós recebemos... Eu recebi muita proposta de bet pra colocar aqui no podcast, né? Então, assim, são contratos que chegam pra nós que, meu, poderia resolver nossa vida, cara. Sim. Mas aí você fala, meu, todo o projeto que eu criei, anos Você de perde credibilidade, Você perde o público. aí né? você vai perder tudo isso. Ah, cara, não vou dormir em paz. Exato. Então a gente não aceitou. Trouxeram a Virgínia como exemplo. Eu acho que até foi, talvez, errado. Por que a Virgínia? Por que não o João, o fulano e tal? Porque ela hoje é a maior influenciadora do Brasil, ponto. Então aquilo você traz uma vitrine gigantesca, né? Mas E aí eu acho que aí a CP virou um pouco de circo. Virou. Fez Sim, mais sim, propaganda e marketing. Fez mais propaganda, cara. É. Exatamente. Eu acho que o governo realmente quis tirar o dele ali, né, da reta. Liberei, aí que criou esse problema social enorme. Tira o INSS. E aí, não, veja bem, a culpa não é minha, a culpa é desses influenciadores aí que ficaram. Exato. Foi meio isso, Cara, na me minha parece que a visão. culpa é do influenciador. Ficou sabe? tudo no foco Ficou dela. tudo. Que também tem a sua parcela, sem Lógico, dúvida, que é o que a claro. gente colocou. Mas e toda a cadeia Exato. que tá por E trás aliás, a dos gente jogos? tem que lembrar que, cara, a gente tem vários influenciadores que vivem de polêmica e crescem muito com isso. Putz, Numa sem dúvida. dessa, meu, ela vai ganhar, ela ganhou um seguidor, não sei. Não, e disseram todo- que ela e- perdeu, mas ao mesmo tempo Não, vai e todo ganhar. mundo que tá usando essas imagens de polêmica pra... Ajudam pra ela, 6 né? meses, ninguém lembra mais nada. Isso. Ela foi tão falada, ficou num hype gigante, vai vender mais produto, vai ficar mais no hype. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa audiência também pra fazer esse nosso trabalho, que é o quê? Sempre lembrar que jogo não é investimento. Não. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Você não vai ganhar dinheiro pra caramba da noite pro dia. Consistência, disciplina, trabalho dá dinheiro, Longo investimento prazo. multiplica no longo prazo. Esquece essa ideia do imediatismo, porque para mim um dos maiores problemas do brasileiro, até por isso a gente não tem uma fatia tão grande de investidores, é o imediatismo, que é tudo para hoje. Sim. Ah, para que eu vou investir numa renda fixa, num fundo imobiliário para ganhar 10% ao ano? Como se 10% ao ano fosse pouco, né? É. Exato. Ah, vou na Que Bet. às vezes a pessoa fala, não, mas por que eu vou investir aqui na renda fixa no imobiliário se eu posso pegar esse dinheiro, comprar a balinha, vender ali que eu vou ganhar mais? Sim, você vai ganhar mais, mas aí você está trabalhando, é renda ativa, você está usando o seu tempo para ganhar Fazer dinheiro. dinheiro. Quando você investe, você está pegando o dinheiro que você já tem e colocando aquele dinheiro para trabalhar por você. Então Exato. ele te gera dinheiro sem que você precise fazer nada. São coisas muito diferentes, porque sempre vem algum comentário desse no meu vídeo. Ah, mas por que eu vou ganhar esse 1% ao mês se eu compro um negócio, vendo e ganho mais? Sim, mas são coisas Se diferentes. fosse fácil assim, tava todo mundo rico. Não, exatamente, mas é- isso são coisas Você diferentes. empreender sozinho, a gente tem que lembrar que o risco é maior. O Você vai risco é ganhar, grande. o que você falou. Você vai ganhar mais,
Mas você vai colocar. Você vai aumentar o seu risco. Da mesma forma que você pode ganhar mais, você pode perder muito mais. Sim, e Exatamente, você e você tá vai colocando largar- seu tempo, né? Exatamente, você vai ter que largar o seu emprego, o seu trabalho fixo para vender. Falar, não, vou fazer depois. Então, qual que é o risco que você vai incorporar ali? Cara, mas eu fico espantado o quanto golpe todo mundo cai. Ô, gente, de eu Deus, vou gente. até pedir licença. Eu comentei no meu Instagram, eu acho super importante, e eu vou pedir 2 minutos aqui, sobre um golpe que eu tomei. E eu não tenho nenhum problema em falar, vergonha em nada. Tem um golpe, pessoal, tem uma quadrilha que eles estão fazendo um golpe que chama advogado falso. O que é isso? Você tem de repente, como fala, gente? Processo judicial. Um processo judicial. E aí, eles clonam tudo. Exatamente, o telefone da advogada, a foto do advogado, o contrato do advogado, porque ele fica aberto. E aí, você acha que realmente, né, é da sua advogada. E aí, eles falam com você perfeitamente como se fosse advogado, te liga, tudo. Pode ter sido uma burrice minha, vamos dizer, entre aspas, mas eu caí. E eu espero que vocês muitos não caiam, e por isso eu trouxe aqui. E aí eles te ligam, tudo. E aí o que acontece? Você vai lá, eles passam um Pix, copia e cola, porque eles falam que o tribunal precisa disso para poder pagar. Então eles vêm perfeitinho lá escrito, pagamento, não sei o quê. Eu acabei caindo, cliquei lá fiz o Pix copiado ali, colei e perdi 10 mil reais. E depois vários advogados vieram me agradecer. Tiveram pessoas que perderam muito mais. Então, assim, eu só quero deixar claro, pessoal, cuidado. Tá sendo falado por aí, né, em vários lugares, mas não custa nada a gente falar novamente. Então, tomem muito cuidado. Tem muito advogado se passando por falso na OAB e dando esses golpes. Então, como eu caí, eu acho legal eu poder compartilhar aqui com vocês também. Eu acho muito bom você falar, Carol, porque a gente tem sempre que se ajudar, né? Sim. E expor. Eu tenho um amigo que trabalha em sistema antifraude de banco e ele fala sempre dessa inteligência, né? De fazer os golpes. Eles estão sempre pensando em alguma coisa nova. Sim. Então, é bom a gente divulgar pra gente se proteger. Com a e inteligência artificial, isso vai Pior vai ainda, piorar, vai porque foi o que a piorar. Carol falou. Ligou pra ela com a voz da advogada. Numa Olha dessa aí. foi uma inteligência artificial. Você fala, porra, não tem como não ser a pessoa, né? Então tem que tomar muito cuidado. Agora eu queria entrar com um assunto com vocês, pessoal, voltando a investimentos, que são os fundos imobiliários, que eu sei que vocês gostam muito. E os fundos imobiliários nas últimas semanas subiram bastante, né? E aí eu quero entender com vocês o porquê que eles subiram, né? E se ainda existe oportunidade aí no mercado de fundos imobiliários. Bom, Depois dessa alta, que foi uma alta forte, né? sim, acredito que a alta foi por conta daqueles fatores que a gente comentou aqui, uma perspectiva de mudança política, questões do exterior também, muitos investidores tiraram seus recursos dos Estados Unidos, pelo menos temporariamente, e alocaram em outros lugares, na perspectiva de uma queda da Selic, que vai começar a acontecer em algum momento, então o mercado financeiro já se antecipa a isso, e tudo isso contribuiu para essa alta dos fundos imobiliários. Só que, se a gente olhar para muitos dos fundos imobiliários, ainda estão descontados. Se a gente olhar lá o P sobre VP, que é uma das métricas mais importantes para a gente avaliar se a cota está sendo negociada pelo valor justo, acima ou abaixo do valor justo, a gente vai ver que a grande maioria ainda está descontada. Então, quer dizer, existe ainda uma boa oportunidade de se investir. Por exemplo, XPML11, a última vez que eu vi, ele estava com peso sobre VP em 0,9, 0,92. VISC, né? Algo O nessa HSML. linha, está mais descontado ainda. Muitos de fundos de papel também a gente encontra por P sobre VP abaixo de 1. Então, subiu muito? Subiu, né? Porque estava muito descontado, né? Extremamente descontado, como o Ricardo comentou já. Mas a gente ainda tem uma boa margem de oportunidade. A gente pode, de repente, daqui a 2 anos, estar num podcast aqui falando: nossa, agora olha só, os fundos imobiliários estão com P sobre VP aí em 1,2, 1,3, né? E aí a gente vai olhar para trás e falar: poxa, Perdi poderia a ter chance. investido Mas é aí lá. que as pessoas querem comprar. Exato. Quando tá 1.2, 1.3, cara, é incrível. Quando tava tudo muito barato, a gente falava no meu canal, a Carol no dela, enfim. Até convido vocês a conhecer o canal de todos nós, né? Que o meu é o Mestre da Riqueza, o da Carol Riqueza em Dias, o do Ricardo é o Lucro FC e o do Alexandre é o Fonte da Fortuna. Depois vocês se inscrevam lá que a gente fala mais diretamente sobre ativos. E quando eu tava falando que tava tudo muito barato, cara, teve amigo meu que chegou pra mim e falou assim: pô, tá vendo aí o KNR11? Caiu 20%. Eu falo, cara, agradece a Deus, porque você tá podendo comprar o ativo mais barato e podendo aumentar os seus dividendos.
Porque as pessoas esquecem disso. O fundo imobiliário em si, ele não paga pelo total que você tem investido, ele paga pelo número de cotas. Então, se a cota caiu e tá mais barata, você pode aumentar o teu aluguel. Porra, puta de um cenário legal que a gente passou agora, cara. Eu queria ter mais dinheiro pra ter comprado mais. Sem dúvida. Eu falo que no momento que a gente vive hoje, os fundos imobiliários subiram bastante, mas ainda estão baratos. E aí eu gosto sempre de separar, né, quando a gente fala de fundo imobiliário, separar um pouco dos papéis dos tijolos. Né? Porque eu tenho brincado que eu acho que tinha que ter até outro nome, porque eles são tão diferentes. Porque se você olhar ali fundo de papel, você pode olhar o PVP, cara, assertivo. tranquilo, funciona muito bem. E o fundo de papel com taxa Selic alta, com inflação alta, paga dividendo muito alto. Então, olha só, se eu acho um fundo imobiliário que ele seja consistente, tenha um bom histórico, barato, pagando dividendo alto, pô, por que eu não vou comprar? Né? Então, baita oportunidade. E ainda tem fundo imobiliário de papel abaixo do seu VP. Só um ponto de atenção, um asterisco, Ricardo, que acho que é legal você complementar. É só tomar cuidado com esses high yield, né? O DEVA 11. Sim. Porque estão com o PVP abaixo e pagando muito, mas são muito arriscados. Ótimo, sem dúvida. É bom a gente lembrar, assim, por isso que a gente fala, ó, fundo de papel. Tem que olhar o fundo de papel, o PVP dele, mas olhar o que tem dentro do fundo. É isso que eu sempre falo. Tem uma diferença ali que são denominados os high yield e os high grade. High grade seriam os melhores, os mais seguros, high yield os mais arriscados e os que estão no meio termo, né, os middle risks. Então, é preciso estudar um pouquinho para olhar para os high grades. Porque eu digo o seguinte, por que eu vou comprar um fundo mais arriscado, mesmo que ele esteja muito barato, se eu estou comprando um bom fundo por um preço justo ou com um pouco de desconto? Cara, eu nem olho para esses fundos middle risk ou high yield, esses mais arriscados. Porque eu tenho fundo imobiliário bom e barato. Exato. Isso Que quando a ainda gente tá olha... na mesa, né? Que ainda está na mesa. Isso a gente olha os papéis. E os tijolos, a gente pode olhar o PVP também, embora tenha que ter mais métricas, porque a gente está falando de economia real. Então, por exemplo, fundos de lajes corporativas ainda não voltaram, né? Ainda estão judiados ali na Bolsa de Valores. Por outro lado, shopping center, logística, estão indo super bem, mas ainda estão baratos também, né? E isso é reflexo da taxa de juros, né? O mercado financeiro, Bolsa de Valores, fundo imobiliário é Bolsa de Valores. Olha a taxa de juros, só que não a taxa de juros agora, já a perspectiva futuro. Pô, se todo mundo está falando que em 2026 a taxa Selic vai estar mais baixa, isso já reflete no fundo imobiliário, principalmente tijolo. Mas Sim. se você esperar cair tudo, você não vai mais comprar barato, né? Então a composição hoje para comprar fundos imobiliários eu acho excelente. E o legal dos fundos imobiliários é que, apesar dessa volatilidade, porque é bolsa, como o Ricardo falou, só que falando especificamente de fundos de tijolo, são imóveis. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de um imóvel com muitas vantagens. E a principal é a isenção do imposto de renda nos dividendos mensais, que são os aluguéis que o fundo recebe e são repassados para os cotistas, para os investidores. Isso dá uma diferença muito grande no final do dia quando a gente compara com um imóvel físico. Você comprar um imóvel e colocar para alugar. Eu sei disso porque eu tenho um imóvel físico que eu alugo e eu tenho fundos imobiliários. Eu tenho as duas coisas pela diversificação patrimonial. Só que o retorno financeiro do fundo imobiliário é bem maior do que do meu imóvel físico. Tá? Sim. Deixa eu aproveitar esse exemplo que você deu e também, se você fizer uma comparação com algum título de renda fixa, a isenção do imposto de renda é excelente. Eu fiz um vídeo outro dia que eu coloquei lá a comparação de um investimento 100% CDI, um CDB, uma caixinha do Nubank, qualquer coisa assim. E se você colocasse 10 mil reais lá, você ia tirar, já descontando o imposto, algo em torno de mil e poucos reais, depois de um ano. Agora, se você comprasse um fundo imobiliário, aí eu peguei de exemplo o KNCR11, que é o maior fundo de papel da Bolsa, e no relatório gerencial dele é legal que ele compara quanto que seria o percentual do CDI. Então seria 106% CDI. Só que, por ser isento de imposto de renda, a gente tem um resultado no ano de quase R$ 1.500, contra quase 1.100 de um título 100% na renda fixa. A isenção de imposto de renda é maravilhosa. Então muita gente não faz essa conta do imposto de renda, fica só É olhando... igual a renda fixa, o pessoal não faz aquela conta do imposto. Né? Fica olhando só a volatilidade. Ah, mas é arriscado, porque cai e tal.
de fato, tem volatilidade. Por isso que você não vai colocar em fundo imobiliário o dinheiro que você vai precisar daqui a 6 meses, É um um ano. erro muito grande, Ale. O pessoal fala, vou pôr no fundo imobiliário. Acho que vocês já devem ter visto por aí. Porque eu disse, também daqui 6 meses se eu for usar gente, não faz isso, por favor. Isso é um erro muito forte, eu ouço muita gente falando. Agora, se a gente for E a falar... renda fixa, só pra, ainda nesse assunto, e a renda fixa, como o Ricardo falou, os juros futuros já estão em queda. Então você não vai mais encontrar. Você pode perceber, quem tá em casa, que a gente já não encontra aqueles produtos pagando tanto. Porque quando a gente contrata um CDB, por exemplo, a gente está emprestando nosso dinheiro para um banco. O banco não é nada bobo. Ele já está vendo a queda lá na frente dos juros. Então ele fala, opa, se eu te pagava 15, agora eu pago 14. Mas o juro está em 14,75, acabou de subir. Não interessa, os juros lá na frente já estão em queda. Então eu já vou começar a te pagar menos de agora. Também por isso até que a gente viu uma alta aí dos fundos imobiliários, né? E aí, por Exato. outro lado, é o exemplo que você deu. Enquanto isso, o fundo imobiliário está barato. E aí a pessoa tem que pensar o seguinte, como você disse, vai comprar todos os meses. Você vai comprar todos os meses por muitos anos. Exato. Então não importa tanto a cotação agora também. Vai comprando. Se caiu, melhor, cara. Se o fundo manteve ali os seus contratos, seus inquilinos, a qualidade dos imóveis, não tem por que não comprar. E mais um Exato. exemplo aqui, que é o seguinte. Eu tava esses dias num restaurante, aqui no interior de São Paulo, fui visitar minha mãe, e eu tava saindo no banheiro, o rapaz tava lavando a mão, um cara do lado falou, pô, te conheço, cara, eu gosto muito do seu canal, você ajuda muita gente e tal, beleza. Aí a gente saiu, né, fui conversando com ele e tal, ele falou, mas me fala aí, cara, qual é o negócio agora? É renda fixa, né? Aí o cara ele me perguntou já respondendo. Então eu falei, não, calma, a renda fixa tá muito boa, mas nesse momento tá tudo muito bom. Você pode comprar ação, que tá barato, você pode comprar fundo imobiliário, porque esse é o momento. Quando as ações estiverem caras, os fundos imobiliários estiverem caros, também é sinônimo, provavelmente, de uma renda fixa já não pagando tanto. Então, nesse momento, é um cenário muito bom para diversificar a carteira. Outro ponto é que é o seguinte, quando você pega aí um pré-fixado de 14%, vamos falar, mais de 1% ao mês. Eu tenho um amigo meu que ele ainda insiste nisso, e ele é engenheiro. Ele me fala, pô, cara, pra mim, 15% ao ano já tô ganhando mais de 1% ao mês. Eu falei, não. Por quê? Você não está colocando na conta o imposto que vai ter lá no final, você não está colocando a inflação. Então, se você está pegando 15%, nós vamos pegar aí 5, 6% de inflação, já vai cair para 9%. Você vai pegar o imposto de renda, vamos arredondar, vamos trazer para 8%, conta de padaria. Então, não é 15%, é 8%. Aí você vai ver um fundo imobiliário muito bom de papel pagando 12%, 13%. Né? Você vai ver um fundo imobiliário de tijolo te pagando aí 10% ao ano. André, mas... Então tá pagando menos. Não, tá pagando mais do que os 9, descontando o imposto e a inflação. Só que o fundo imobiliário de tijolo, a gente tem que lembrar que o imóvel ele se valoriza. E com a valorização anual, geralmente os imóveis pelo menos se valorizam. Bons imóveis, pelo menos já corrigindo a inflação. Sim. Então no fundo imobiliário de papel, você vai ter ativos atrelados à inflação que vão te proteger. No fundo imobiliário de tijolo, você tem a proteção da valorização do imóvel. Então as pessoas não fazem essa conta. Outra coisa, o inquilino também tem reajuste do aluguel. Também te protege. Então além de você ter uma possível valorização da cota no fundo de tijolo, os contratos são reajustados e pode ser que Ou os por inquilinos vão IGPM pagando ou por mais. IPCA, Pelo IGPM e IPCA. Bem colocado. Você tem as duas proteções, valorização do imóvel e valorização do aluguel. Obviamente no nada é contrato. certeza, mas é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. E se a gente fosse falar assim, fundos para aposentadoria, por exemplo? Cada um tem o seu, né? Eu vou velhinha aí, espero que vá, né? Velhinha com os meus, André também. Quais vocês gostam? 3 que eu gosto e vou ficar até velhinho, assim. Eu gosto muito pensando assim nesse longuíssimo prazo, tijolo, porque tem a questão que a gente sabe que ele vai valorizar a cota, acompanhando a inflação, pelo menos no longo prazo, no caso de um bom fundo, e com esses dividendos mensais dentro de imposto de renda, pelo menos enquanto existe a isenção, né? Espero que continue por muitos e muitos anos, né? Mas no Brasil a gente nunca sabe, mas acredito que vai continuar isento, pelo menos não vejo nada que altere esse cenário por agora. Mas eu gosto muito de tijolo por conta desses fatores. Citaria principalmente logística, que dificilmente a gente vai ter algum dia o fim dos imóveis de logística. As empresas precisam daqueles espaços para armazenar os seus produtos. Com o crescimento do e-commerce, que já cresceu muito e ainda tem muito espaço para crescer no Brasil, esses galpões vão ser cada vez mais demandados. Então, fundos de logística eu acho bem legais.
BTLG11, por É exemplo. próximo ali, um raio próximo também de Raio São próximo Paulo. de grandes empresas, de grandes centros urbanos, né? Então, o BTLG11 é um que eu gosto muito, inclusive a minha maior posição na minha carteira de FIIs hoje. Shoppings, acho legal também, não acho que vão acabar os shoppings, mas acho que tem um risco um pouco maior que logística, Tem, com porque certeza. umas mudanças da sociedade, de repente as pessoas podem parar de gostar de ir tanto em shopping, faz mais compra online. Pode ser que a gente tenha num futuro, assim, médio, longo prazo, uma mudança de perfil. E juros altos também batem muito Juros no fundo altos imobiliário de batem shopping. muito. Pelo consumo que cai também, né? Fica exposto a riscos do tipo pandemia, né? Shoppings ficaram fechados. Então tem mais risco E os do juros que... altos têm alavancagem também, né? Também. Por exemplo, o XPML11 comprou vários shoppings, pô, todos de muita qualidade, Sim. mas comprou numa época de taxa de juros Exato, altas, né? sim. Então, E alavancou. pode trazer um pouquinho mais de risco ali, alguns soluços, mas é tudo dentro do esperado. Só que os juros altos sempre atrapalham uma compra, né? Sim. Então, assim, aí eu gosto muito de logística, com esse foco de longo prazo. Acho que logística é mais seguro, né, Ale? E eu gosto muito de Logística é renda tranquilo. urbana também. Os que O alugam HGRU. imóveis para comércios em geral, né? Supermercados, alguns hospitais, escolas, centros de ensino, que são coisas que nunca vão acabar também, né? Claro, tem oscilações econômicas e tudo, mas é uma categoria de fundo imobiliário que às vezes o investidor mais iniciante não olha tanto, porque ele fica, é logística, é shopping, é escritório. Né? E aí você fala do HGRU, não? HGRU, tem o TRXF11. Eu acho ótimo o E o TRXF. Gare. O Gare 11 é outro exemplo. O Gare até tem alguns de logística, tem Tem alguns metade. imóveis logísticos também, mas Vocês ele... gostam do Gari? Eu gosto, eu tenho na minha carteira e paga bem. Paga bem. Dividendos Não, muito bons. Concordo com a Lei aqui. Renda urbana, assim, é pouquíssimo falado, mas pra mim eu acho que tá com certeza no meu top 3. Cara, pagando Renda 12%, urbana? 12% em média, né? Você pegar aí Excelente. TRXF11 Uhum. pagando 12, HGRU pagando 11, E aí- o Gari pagando bem. A gente... Tijolo esse- pagando esses- isso. Tijolo. E tem a segurança de serem imóveis muito bem localizados. Então, ainda que aquela rede de supermercado que alugava alguns imóveis faliu. Pode acontecer? Pode. Só que aí o fundo, ele vai ter várias opções. Ou alugar para um outro comércio, pela localização estratégica que esses imóveis Costuma alugar têm, rápido. vai ser alugado rápido. Ou vender e embolsar o lucro com a valorização do imóvel. Porque são imóveis que são muito bem escolhidos, né? Quando a gestora é boa, é claro. E acabam se valorizando muito por Sim. estar em grandes centros urbanos e em boas localizações. Então, o fundo imobiliário não vai perder. Né? E você, como exemplo. investidor, não vai perder. Tem um exemplo desse ponto que você traz, que tem um fundo imobiliário que é o RBVA. Ele antigamente tinha muita agência bancária. E aí as agências bancárias começaram a diminuir, do Bradesco, do Banco do Brasil. E aí, mas todas essas agências, o que elas são? Bem localizadas. E uns espaços gigantes, E né? espaços bons, em grandes avenidas, em grandes centros. Aí o que o RBVA começou a fazer? Cara, vamos transformar um pouco essa ideia aqui de agência bancária em quase uma renda urbana. Cara, começou a vender ali para um pão de açúcar, para uma loja de departamento, porque é bem localizado. No fundo é isso. Então, eu acho que o ponto de renda urbana, de fundo de renda urbana, é localização. Total. Cara, localização. E diversificação. Lajes porque também, como tudo, né? costumam ser uma quantidade grande de imóveis, né? Diferente de fundos de logística ou de shoppings, que é difícil você ter uma diversificação tão grande E de mercado imóveis. também para comprar, vender. A renda urbana é mais fácil porque são imóveis menores, de menor valor, então você consegue diversificar mais também. Então também tem essa segurança da diversificação. Se você pega, por exemplo, trazendo até um pouquinho para os REITs, né, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, a gente pega lá grandes REITs americanos que tem, assim, 5 mil imóveis na composição. Uma coisa, assim, totalmente fora do nosso parâmetro aqui do Brasil, né? Aqui a gente pega um fundo imobiliário que tem 20, 30 imóveis, a gente já fala, nossa, é super diversificado. Nos Estados Unidos, você pega lá grandes REITs que tem 3 mil imóveis, 4 mil, 5 mil. Tem REITs que tem imóveis nos Estados Unidos e na Europa. Então, é um no mercado Brasil muito também. legal de olhar também. Se você pegar fundo de logística lá, tem imóvel aqui na Castelo Branco. E só o galpão aqui já seria, sei lá, já tem um valor patrimonial maior que um HGLG, sabe?
Mas tá tendo esse movimento de consolidação aqui no Brasil também, que eu acho muito positivo. As gestoras estão indo às compras. A Pátria acabou de fazer mais uma compra, né? A Pátria, ela fez a compra primeiro da VBI, depois da Credit Suisse, e agora, se eu não me engano, foi da Genial. Eles acrescentaram o HSML, por exemplo. Então, a Pátria já está se tornando uma das maiores gestoras do país. É um movimento de consolidação. Por quê? Por que eu acho isso bom? Porque, assim, poxa, você tem uma diversificação de imóveis ali, dentro de um fundo. De repente, se você tiver problema em um, como você falou num REIT, se tiver problema num imóvel, mas tem mais 5.000 imóveis naquele fundo, você dilui possivelmente O risco. problemas, né? E beleza, você pode também não ter um altíssimo potencial de supervalorização, mas fica mais constante, mais previsível. Então, esse movimento de consolidação do mercado eu acho muito bom, porque eu acho que quando a gente pensa na fatia de fundos imobiliários, a gente quer previsibilidade, a gente quer tranquilidade. Quer a gente renda, não né, quer- cara? A gente quer A gente não quer renda. crescimento. Exato. A gente quer uma boa rentabilidade por mês que vai ou você vai reinvestir, ou lá na frente você vai se aposentar sabendo que você tem aquela grana garantida por É. mês. Te dá uma segurança, né? Até Pra com- você tomar atitudes dos seus projetos de vida. Compartilhando até justamente sobre isso, uma situação pessoal minha. Quando eu pedi a demissão do tribunal que eu trabalhava, era servidor público, estável, né, não podia ser mandado embora, tinha um bom salário, etc. Um dos fatores que me ajudou muito a tomar essa decisão foi a carteira de fundos imobiliários que eu já tinha construído. Porque eu sabia que se tudo desse errado, todo mês eu ia ganhar lá aquele dinheirinho que Pra viver. já ia ser suficiente para eu viver. Aí quando eu olhei e falei, putz, isso aqui, ó, eu já tô meio que aposentado, assim, né, entre aspas. Pelo menos assim, Não tô se desesperado. tudo der errado, eu tenho a minha carteirinha lá, porque eu sei que vai pingar todo mês aquilo lá. Claro, também tinha renda fixa, investimento no exterior, tudo, mas o fundo imobiliário te dá aquela segurança, né? Poxa, Da vai renda no pingar mês. ali, De você é saber dizer não previsível. também, né? Não É. pro meu chefe, não quero mais, obrigado, vou procurar outro emprego. Ou não, É. por exemplo, nós aqui, um contrato Contrato. que você fala, puta, não tô afim, cara. Não, valeu, obrigado. Ou você se valorizar mais, né? Então, assim, você fala, pô, a proposta é de X. Você fala, cara, eu fecho se você me der XX. Agora, se você tá muito apertado com a corda no pescoço, aquele X você vai falar, meu, vem que eu tô E precisando. olha como isso é importante na vida da pessoa, porque você faz melhores negociações quando você tá tranquilo. Com certeza. Você negocia um emprego melhor, um contrato melhor, se você sabe que você não tá passando fome. Exatamente. Se você estiver Exatamente. passando fome, você aceita o que vier, cara. Exatamente. Você fala, vou Vai deixar ficar igual assim. o cachorro vira-lata na porta do açougue. E você pode também desacelerar, chegando numa fase de vida, quero ter dar mais um tempo com a tempo, família, quero viajar viajar mais. e tal. Você desacelera, que você sabe que você vai ter aquela renda. Você, vou ganhar um pouco menos com a minha renda ativa do meu trabalho, mas eu tenho a minha renda passiva ali garantida. É só apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali que eu vou conseguir. Agora, em vamos relação. falar- Eu ia falar do IOF. Era isso que você ia falar? Não, eu ia falar pra gente entrar agora no ping-pong e a gente falar do nosso investidor 10. Ah, sim. Tá bom, então. Vamos lá, pessoal. Bom, você que está aí, criatura, dá um like aqui no vídeo, porque o YouTube entende que vocês gostam desse canal. Aliás, nós estamos com mais de 1 milhão de inscritos. Graças a você que tá aí, a gente pede muito obrigada, porque vocês estão aqui estudando, estão aqui com a gente, e a gente faz isso pra vocês. Então, antes de tudo, a gente pede o seu like também e vê se você tá inscrito no canal. Já dá uma olhadinha lá pra você ficar aqui com a gente. Bom, podemos ir pro ping-pong, André? Vamos antes falar do nosso Investidor 10, que é o melhor site hoje para você fazer os seus estudos de ações, fundos imobiliários, né? Todas as ações que a gente falou aqui, todos os fundos imobiliários, tem lá no Investidor 10. Então, por exemplo, quero saber sobre XPML11, um fundo imobiliário. Vai lá, coloca XPML11 na lupinha, lá na busca, vai te trazer toda a ficha. Quais são os imóveis, onde está localizado, quais são os principais indicadores para você estudar, quais foram as últimas notícias do fundo imobiliário. Você pode fazer comparação, tem uma ferramenta muito legal de comparação de fundos imobiliários. Você pode comparar o XPML11 com o VISC11, com outro fundo imobiliário também para você ver qual tá melhor, tá? Então é muito legal, né, Carol? E aonde encontrar então o Investidor 10? Pessoal, entra aqui pelo nosso canal, a gente vai deixar aqui na descrição, tem um link. E também tá rolando um QR Code na tela. Dá uma força pros irmãos Dias e entra pelo nosso canal. Pessoal, vamos pro ping-pong? Vamos lá, Nubank ou Inter? Pode ter divergências, não tem problema. Pra usar ou pra Como investir? Como ação, Boa pra pergunta. investir. Pra Fiquei com essa investir. dúvida também. Nubank ou Inter? Eu iria no Banco Inter. Eu acho que tem muito potencial, eles estão indo por todas as áreas. Essa é difícil, mas eu acho que eu fico com o Inter também, como potencial. BTG ou Banco do Brasil? Putz, cara, eu iria no BTG hoje. Pensando em valorização da ação, BTG. PRIO
ou Petrobras? Prio. Prio. Nossa, tô bastante small cap, né? Porto Seguro ou Caixa Seguridade? Eu Porto sou Seguro. fã da Porto Seguro também. Taesa ou Copel? Taesa. Taesa. Gari 11 ou MXRF 11? Gare 11. Eu vou no Gari também. XPML 11 ou VISC 11? XPML. XPML tá imbatível. KNSC 11 ou MXRF 11? KNSC. KNC também. TRXF 11 ou HGR 11? TRX. Eu vou no HGRU, queridinho. Só esses que vocês divergiram, né? Mas aqui é o Tá seguinte, parecido, pode né? divergir. bem. O que pode acontecer é a gente montar um negócio Um aqui, ringue. um ringue. E aí a gente bota os convidados que divergiram lá pra brigar lá. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu adoro quando vocês vêm aqui. A gente já tem um tranquilo, bate-papo né? tão legal, né? Verdade. Queria que vocês deixassem o canal, onde encontrarem vocês, os recados finais. Bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite. O papo foi ótimo, como sempre. Eu tô lá no Fonte da Fortuna, no YouTube, no Instagram, TikTok, todos os lugares, Fonte da Fortuna. E vocês podem me achar como Lucro FC, principalmente YouTube, Instagram, e o papo aqui é sempre bom. Podia ficar mais horas aqui conversando, né? É verdade, É. cara. Beleza. Até antes da gente começar, às vezes a gente tem horário aqui de estúdio e tal, a gente fica lá conversando e tal. Se a gente não controla o horário, a gente não entra pra gravar. E aí pra sair também é a mesma coisa. Tranquilo, vai que vai, né? Gente, obrigado aí, Ale, Ricardo. Vocês também encontram o meu canal lá no Mestre da Riqueza no YouTube. Falo de ações, educação financeira, fundos imobiliários. E a Carol também tem o canal dela, né? Meu canal, pessoal, tá lá pra vocês. Riqueza em Dias. Tá bom? Coloca lá Riqueza em Dias. E posso fazer aqui minha propaganda do iBest, não? Claro. Pessoal, eu tô concorrendo ali no iBest, que é um prêmio muito legal na categoria influenciadora de investimentos. Então, se você puder ir lá, procura a Carol Dias, vai lá no iBest, procura a Carol Dias e volta em mim. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida se eu faço diferença na tua vida. Vocês estão concorrendo também? Tá bom? Também. O meu acho que Não. eu não entrei. Ninguém Não. me mandou Eu mensagem. tô lá. Eu Tá tô todo lá, mundo tô Mas eu tô lá lá. embaixo. Vamos Se quiserem lá, me tá ajudar. todo Eu mundo tô perto aqui. da Carol, hein? A Mas gente eu não vou é pedir voto, porque o irmãos. podcast é da... Não, pede também. voto, claro. A gente aqui é amigo de... Ah, Vota em todo mas mundo. pode votar em mais de um, né? Pode Tem votar isso mais também. Pode, pode pode. votar em mais de um. Então já tá. Vota Pessoal, em mim, vota em vota todo na Lei, mundo vota aqui. no Coeficiente. Porque Vota em nós. quando eu fui ver, eu tava acho que em 114, acho. Então só vota em mim, só pra eu subir um pouquinho. Ah, Só tem Tem que o fazer nosso, essa, e tem que também pedir tem o mais nosso votos. podcast. O Pô, nosso... você já tá lá, cara, e eu que nem tô nessa É, lista então. aí. Não, eu você nem deve- quero você ficar deve entre tá os sim, 5, entre não, os 10, tá não. sim. Mas só passar dos 100 já eu fico E feliz. a gente também tá concorrendo a videocast, é isso, André? Videocast do Irmãos Videocast Dias. Irmãos Dias. boa. Vota lá no Irmãos Dias também, né, gente? Justo. Pô, justo, a gente merece dar um voto lá pra nós. Tá bom, da minha parte, pessoal, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, que é o mais importante. Eu sempre falo, voa Brasil e quem investe futuro agradece. É Tchau, isso tchau. aí, galera. Valeu, até semana que vem.